Fala pessoal, bem-vindos aos Dopaminados, o seu programa que é uma dose de dopamina extra para vocês. Hoje estou muito satisfeito de estar nessa mesa aqui com grandes amigos, né, e grandes profissionais aqui, Richard Leite e Ale, que são caras assim que eu respeito muito dentro dessa parte de treinamento, né? São professores mesmo que tem muito a ensinar a gente. E mais uma vez com a minha companheira de vida de podcast, a Bruninha aqui, que está sempre também colaborando. Hoje ela vai fazer até mais perguntas do que eu, que é a área dela, né? Estou de minoria na mesa. E uma satisfação enorme. Vou passar a palavra para eles se apresentarem e depois a gente vai falando mais sobre o nosso assunto de hoje, que são eles. Vamos lá, então eu vou falar aqui também um pouquinho. Estou muito feliz, realmente. São referências da educação física. O professor Richard de Ale Machado, estava até falando que eu fiz uma matéria com ele aqui na pós. Vamos falar como? Deixa quieto. Então o assunto vai ser muito enriquecedor. Vamos falar de corrida, de treino de força. E hoje em dia em Vitória, né, a gente que mora aqui, a gente estava até falando, tem essa questão da qualidade de vida, de ter a praia perto. Então nós temos muito praticantes de corrida, temos muitas corridas de rua, né? Nós estivemos aqui com uma pessoa que é aí da prefeitura, que ela falou que ano passado foram 54 corridas de rua em Vitória. Então é muita coisa. Mais de uma pro final de semana. Então acredito que esse ano vai ter até mais, ela né? falou que esse ano nós estamos esperando mais de 60. Então um bate-papo vai ser muito esclarecedor. Bem-vindos ao Dopaminados e se apresentem aí pra galera. Mais velhos. Cara, antigamente eu sentava na mesa e era o mais novo, agora eu tô sendo mais velho, cara. É isso, eu sou mais velho que você? Quanto você tem? Vou fazer 50. Eu tenho 43. Eu vou fazer 43 esse ano. Caraca, eu tô outra geração. Vai trazer eu tô na mesa. Eu tô sentindo que eu tô na mesa errada, só pode ser, cara. Eu tô na mesa que eu sou mais velho. Bom, já é mais experiente. Mais experiente. Tem essa mais experiente não, mais velho mesmo, cara. Aqui, ó. Ontem eu tava falando com ela. Olha só, cara. Como é que tá? Olha só. Ele tá me tem um guaxinim aqui É o estilo. A gente tem que jogar pro lado mais sofisticado. Já que a gente não tem conteúdo, a gente fala sofisticado, né? Assim, o pessoal do marketing fala, não, tá fazendo visadismo também? Ainda não. Não. Mas não vai demorar muito. Não vai, do jeito que tá, não vai demorar, entre outras terapias. Bom, gente, é um prazer estar aqui no Dopaminados. Acho que hoje vai ser bem descontraído, né? Junta com essa figura aqui, cara. Sexta-feira também, né? Sexta-feira. O especial Dopaminados na sexta, porque ontem a gente abriu só pro professor Richard poder estar aqui, porque ele dá aula às quintas, né? E ontem a gente gravou sobre a corrida de rua, então hoje vai ser bem legal isso aí também. Eu tô semana dupla aqui, né? Mas tudo bem, você ainda que não me conhece, eu sou o professor Alexandre Machado, me chama de Ale. Recentemente eu terminei meu segundo pós-doutorado aqui na UFES, eu adorei muito esse cara aqui. Eu ia pra sala, pro laboratório dele, filar café, porque o meu laboratório não tinha café nem biscoito, e nem ar-condicionado. Tá bem. Com esse calor, cara. Aí onde é que tá o Alexandre? Não, tá lá no laboratório do Richard. Aí o meu supervisor, por que você fica aí? Não, cara, é só porque a mesa lá, que nada, é cafezinho, biscoitinho, ar-condicionado, cara, a galera ali, um conversando com o outro. Não, ficar no laboratório sobrecarregado, pra quê, né? Então, terminei meu segundo pós-doutorado aqui. Sou especialista em treinamento de corrida de rua e montanha. Tenho um título, 3 títulos brasileiros, um paranaense, 2 paulistas. Não, capixaba ainda não tem, mas não vai demorar muito para eu ter um atleta capixaba campeão aqui. E eu vivo o dia a dia do universo da corrida de rua. Coordeno uma pós-graduação em treinamento de corrida de rua. Recentemente eu fui contratado por uma startup, nem te falei isso. Ontem recentemente eu fui contratado por uma startup lá de São Paulo, de tecnologia. Então eu entrei na parte de P&D, né? Nem sabia que tinha isso, né? Head de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Então viram que eu era pesquisador, cientista, vamos botar esse cara nesse departamento aí. Moral da história, o que eu faço? Eu ajudo os caras no design do software com os algoritmos e a inteligência artificial aplicada à corrida. Cara, é muito legal. Tudo aquilo que a gente desenha, estuda, a gente consegue colocar num ambiente bem tecnológico. Só para você ter ideia, hoje a gente acabou de finalizar o índice de fadiga nos treinos de corrida no treino intervalado. Então a gente consegue, pelo resultado, entender assim, qual intervalado, qual tiro que ele fadigou, e dali entender assim, se o cara fadigou no terceiro tiro, cara, a prescrição do intervalado tá errada. E aí, cara, é interessantíssimo para quem trabalha no universo da corrida de rua. Bom, tem muita coisa pra gente conversar, né? Falar sobre isso aí. Pode falar, Rich. Muito obrigado. Bom,
Para quem não me conhece, eu sou o Richard Diego Leite, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, tenho mestrado, doutorado, todas essas coisas aí que falam que são importantes, né? E esses requisitos, enfim, sofrimento para conseguir fazer mestrado, doutorado. Fui atleta de natação, atualmente sou atleta PEBA, eu brinco, né? Sou atleta PEBA de ciclismo. Eu vi ele correndo. Tá sempre no contorno, né? Exatamente. E hoje eu me dedico a estudar o treinamento de força. E é uma questão pessoal também, né? E aí eu tô migrando até a minha linha de pesquisa. Eu vim do treinamento de força voltado para, por exemplo, para obesidade, para menopausa. E agora eu tô ficando mais experiente, não velho, mais experiente. E aí eu tô querendo mudar minha linha agora para treinamento de força e performance, mais voltado para ciclismo, corrida, então mais pro endurance. Por que será? Hoje é minha paixão, e principalmente ciclismo. Sim. Pelo fato de eu realizar a modalidade, né? Mas eu tô começando a virar agora a minha linha de pesquisa para isso, treinamento de força e endurance. Inclusive, estamos escrevendo um livro, está terminando a fase de escrita dos capítulos agora. O título é Guia Prático para Prescrição no Treinamento de Força e Modalidade de Endurance. Pô, sensacional. É assim, bem focado, não na parte científica, sabe? Tem o embasamento científico, claro, mas assim, como é que o cara vai fazer? Sabe o beabá? O povo, beabá. Povo final. Pra todo mundo entender. Exatamente. Então nós vamos ter ali alguns capítulos falando sobre as variáveis do treinamento de força, sobre a prescrição do treinamento de força de forma geral com foco em performance. E aí a gente vai desmembrando para treinamento de força e ciclismo, treinamento de força e corrida, treinamento de força e triatlon, e tem uns capítulos bônus ali de recuperação, estimulação transcraniana para performance. Caramba. Então tem algumas bem coisas, psicometria dentro do endurance, uso das escalas de percepção de esforço. Então acho que vai ficar bem legal, deve sair aí no segundo semestre. Já tem editora? Não, ainda não. Não, por que eu falei? Eu fui sócio de uma editora em São Paulo, a editora Ícone, né? Tem muito tempo. Mas eu não tenho contatos ainda, principalmente com a editora Forte. As editoras de educação física. A Forte escreve. A Forte, aí. Eu tenho bom contato com a gente também. Agora eu também estou lançando um livro agora também pela Viseu, que é uma editora lá de Maringá. Mas essa editora gente, eu fiquei bem interessado. Eu conheci a dona lá em São Paulo. É que o foco é gestão, gente. Mas, o foco é mais gestão. Mais essa parte de empresarial, né? Mas eu acho que a Forte é a editora Forte é mais que o perfil do livro. A Forte é Manoli e Arquimédio. Isso. É mais o perfil, são os três. Bem direcionado. E agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa obrigado. Tão poderosa e robusta. Não poderia faltar o robusto. A gente sabe que o cara é da ciência. Robusto. Design. Você vê que ele já escreveu alguns TCCs, né? já corrigiu bastante. É o que eu mais faço hoje. Esse texto está robusto. Vamos ver se esse livro tem sustentação teórica. Põe em pé. E só dar um adendo que eu queria agradecer aqui, não é só, né? Porque sem eles também a gente não conseguiria ter montado esse estúdio, não conseguiria ter essa manutenção aqui trazendo nossos convidados. Os nossos patrocinadores, que é a TrueSource, que é a marca de suplemento que eu uso e prescrevo, que está sempre com a gente nessa prateleira aqui. A gente tem alguns produtos, né, da linha Esportes, que tentou hoje. Foi um convencimento meu a longo prazo com o Patrick, que é o dono da marca. Eu queria sempre eu gostava muito da marca, achava uma marca bem limpa e queria ter a linha Esporte dentro dela. E sempre convencei ele: não, você quer botar maltodextrina dentro da minha marca linha, você não vai fazer isso. Eu falei: não vou fazer isso, não, vou botar maltodextrina e frutose. E foi um convencimento muito grande. A gente conseguiu isso e hoje tem essa linha de esporte. Hoje eles entenderam que dá para você ter um suplemento para um esportista com essa característica e ter toda uma linha ali para esse mesmo esportista está usando em outros momentos, né? Sim. E a Comprocard, que é uma marca, é uma empresa de ticket alimentar, mas que hoje muito voltada também dentro da sua empresa para falando de saúde. Ela presta hoje um serviço dentro do Pátio Saudável, que é uma obrigação que muitas pessoas não sabem. O Pátio Saudável é um programa do governo desde 1950 para você ter ticket alimentar dentro da empresa, porque 1950, não sabia. eu também,
o Wilson, que ele foi um dos convidados, ele explicou pra gente, foi o governo militar que lançou esse sistema de ticket saudável e lançou esse PAT alimentar. E desde lá, dentro dele, tem uma questão seguinte, que você tem que também oferecer educação de nutrição para o seu funcionário. Então, vídeos educativos, umas cartilhas, e-books, na época livros, né, quando foi lançado. Isso não era tão fiscalizado e parece que o governo agora regulamentou isso. E na época tinha também exercício físico e parece que tiraram o exercício físico, deixaram só a nutrição, porque umas empresas de ticket estavam querendo transformar o ticket alimentar também em Gympace, para você passar o ticket na academia, e eles acabaram não achando isso legal, porque foi o que o Wilson também explicou, porque como a gente não tem uma cultura muito grande ainda dos funcionários de base, é interessante que eles tenham uma parte daquele salário voltada só para comida, para realmente botar comida dentro de casa. Então, por isso eles tomaram essa. Então, eu queria também agradecer a Comprocard que está com a gente aqui no apoio. Isso aí. E vamos lá, vamos falar de corrida primeiro? Ale, botar para correr no esporte. Qual foi o seu primeiro contato com a corrida? Por que corrida? Por que essa paixão em trabalhar com essa modalidade? Pô, legal, boa pergunta, Bruno. Tem muito tempo que eu não me faz essa pergunta. Eu fui atleta de natação. Aí, ó, dois. Na verdade, eu fui atleta, mas assim, quando eu era bem criancinha mesmo, assim, aí a gente tinha uma vizinha que ela era atleta de natação, aí aquilo, meu vizinho vai, a minha mãe vai também, então cresci ali nadando, e a gente tem uma cultura muito grande no meu bairro lá sobre natação e surf, então todo mundo na rua pegava onda, então tinha que saber nadar, então isso é uma coisa interessante. Você é carioca, né? Sou do Rio de Janeiro, carioca, da Gema. Mas do subúrbio, né? Suburbão, onde o pessoal fala cara para todo mundo. Cara lá é uma pessoa que não tem sexo, então é menino ou menina, é cara. Né? No São paulo é humano, né? E aí fui atleta de natação, cresci nadando e nadava até bem. Na faculdade participei do JUPS, né? Tipo assim, tá faltando alguém para borboleta, eu vou! Mas eu gostava e eu entrei na pesquisa por conta da natação. Então, o laboratório lá da faculdade, que era o LabFi, era dentro da piscina. E aí eu ficava nadando, via aquele monte de gente entrando, fazendo pesquisa e tal. Eu falei, o que é isso? Aí um dia, sabe, lembra do estádio dando? Sim. Aí eu olhei e perguntei, por que é isso aí? Ah, pesquisa o estádio, vem aqui. Quando vi, já estava lá. E eu sou muito grato, porque isso aconteceu no segundo semestre da faculdade, então ali eu comecei a ver um outro universo. Corria, mas corria totalmente assim, de forma recreacional. E durante o meu mestrado, eu fui estudando um teste para prescrever o VO2 a partir de uma corrida submáxima. Então ele foi todo aquele processo de quantificação de carga, entender um pouco do pace, os parâmetros, entender a modelagem matemática. E da onde surgiu essa ideia? Na minha especialização, eu peguei o teste do Aston de bicicleta, lembra? E aí eu fiz um teste trabalhando com a pedaleira e sem a pedaleira nele. Então, será que tem interferência nisso? Porque a gente na academia botava com pedaleira, numa academia e na outra sem pedaleira. Aí eu começava a observar assim, cara, esse negócio não tá legal, né? Tem melhor performance quem tá... Quanto influencia? A pergunta era, sabia que influenciava. A pergunta era, quanto isso influencia? Aí deu em torno de 8%. Era significativo. E aí eu já estava bem entrosado com o teste do Aston e falei, cara, esse teste está meio ultrapassado, essa dinâmica de frequência cardíaca. Eu vou tentar colocar isso na esteira. Aí eu conheci um cara, chamava Edil, e eu sou muito grato a ele, que ele me ensinou a parte de modelagem matemática. Ele fez doutorado, mestrado, doutorado na COP. Aí eu fui fazer disciplina de modelagem matemática aplicada aos sinais fisiológicos na COP. Até hoje eu não sei o que é isso. Até hoje eu fiz a disciplina 2 vezes. Por quê? Na primeira eu consegui entender o que eu estava fazendo ali. Aí na segunda que eu consegui foi aprender o que era. Né? E passei assim, raspando, né? Mas tá bom, passei. O importante é passou. E aí eu comecei a entender e ver o treinamento de uma forma mais matemática. E uma coisa que eu nem sabia, começou a startar em mim um lado matemático que abriu muitas portas. E eu comecei a ver o treinamento de uma forma totalmente diferenciada. Acho que ali foi a quebra do processo. E aí o teste na corrida que eu fiz, eu peguei o teste de Aston, joguei para a corrida, mas eu reformulei toda a estrutura de parametrização das variáveis. Aí eu mandei um e-mail pro Aston na época, quando eu defendi o mestrado, cara, falei e tal, aí eles falaram assim, parabéns, fico muito grato que estejam evoluindo. Cara, eu tinha que ter guardado aquele e-mail, cara. E eu fiquei muito feliz, cara.
Muito feliz. E isso, assim, poucas vezes eu falei isso. Porque Hoje, com certeza, teria repostado no Instagram. Eu tava lá no Rio de Janeiro. Fixado. Entendeu? Pô, naquela época ainda. Sensacional. E isso a gente tá falando de 2004, né? Então ainda nem tinha, acho que era Orkut ainda. Talvez 2004 Orkut. Era Orkut ainda, a gente nem pensava nessa coisa de marketing. E aí, logo que eu terminei o meu mestrado, eu assumi o laboratório de pesquisa da Estácio de Sá Petrópolis. E lá me recebi como herança a equipe Pé de Vento de Petrópolis, com o Dr. Henrique Viana, que é a maior. O Henrique, eu não sei se ele está atuando ainda, mas na época era a maior equipe de alto rendimento do Brasil. Então o Brasil acho que tem 13 ou 14 medalhas olímpicas, 7 vieram dessa equipe. E lá eu comecei a fazer avaliação dos meninos. Então eu comecei, na época o Frank Caldeira estava lá também, e era atleta, né? O próprio Jorginho estudava na faculdade, que é um dos treinadores hoje que é referência no Brasil. Então eu estava ali muito próximo dele. Aí o bichinho foi pegando, fui ficando mais próximo, mais próximo, mais próximo. E aí eu tinha vindo do mestrado, que é esse modelo, né, matemático de quantificação de cargas. Eu falei para ele uma vez o seguinte: pô, Henrique, por que você não utiliza esse modelo em vez de ficar trabalhando em cima de VO2? É muito mais prático. Nossa, ele me deu uma porrada. Porque assim, tem 3 porradas que eu carrego na vida que são porradas que são turbinadas, impulsionadas, né? A primeira foi a dele. Aí ele falou o seguinte, e ele, assim, eu adoro ele. E depois, quando ele escreveu o prefácio do meu livro em 2010, que era a corrida, as bases científicas da corrida, ele falou lá, e depois a gente conversando, ele, pô, mas desculpa se eu falei isso. Não, desculpa não, cara. Acho que assim, aquela sua colocação me fez projetar assim, muitos anos, que foi entender assim, cara, ele tá certo. Ele falou uma coisa muito simples. Vamos supor que tudo que você falou esteja certo. Com quantos atletas você aplicou isso para eu poder estar aplicando numa equipe de alto rendimento que é a melhor do Brasil? Aí eu, oi? Ninguém. Você não tinha dado, não, né? Não tinha nada. Era uma teoria, não tinha nada. Aí em 2007 eu fui morar em São Paulo. Eu saí de lá, fui morar em São Paulo, comecei a trabalhar na universidade. E aí eu conheci uma menina, uma amiga, e ela me indicou para trabalhar dentro de uma empresa, na AstraZeneca. Ficou muito famosa na época da Covid. Né? Aí comecei lá com um cara, que era diretor. Aí daqui a pouco, 5 caras, de um treinamento de corrida. Daqui a pouco eu peguei os atletas e mais 100 pessoas. E é ali que eu comecei a processar e colocar os métodos de treinamento. Então, assim, o que aconteceu ali virou a metodologia VO2 Pro de treinamento. Você que fez a aula da pós lá, a relação dos treinos, dos tempos, da distância, veio tudo dessa necessidade, porque antes não tinha software, era Excel. Eu ficava ali montando treino de 100 pessoas, como é que eu vou personalizar? Cara, não precisa personalizar a distância para todo mundo. São os objetivos iguais, eu tenho que personalizar a relação de intensidade. Aí ia na velocidade. Escolhia uma variável, deixava uma variável ancorada, que era a distância, e trabalhava na variável de velocidade personalizada. Cara, isso deu muito certo. Tanto que virou depois o método que foi que eu apliquei no meu atleta em 2008, 2009, 2010 a gente ganhou das 32 provas, 28 como primeiro lugar. Que foi o Zé Virgínio, que nessa época ele foi caracterizado como o rei da montanha. Ganhou os 600K, o desafio Rio-São Paulo, ganhou 2 vezes o campeonato paulista de montanha, ganhou o campeonato paranaense, tudo utilizando um método simples. Né? Que hoje, se a gente for colocar preto no branco, é uma organização na distribuição dos treinos. Mais recentemente, agora eles falam que é uma distribuição piramidal. Ganhou um nome, né? Ganhou um nome bonitinho. Não é polarizado, não. É piramidal, só que não daquele jeito. É invertido, né? Porque começa forte no começo da semana e termina com os longos. É só essa a diferença. E hoje ela está sendo bem difundida. Então, em 2011, começou o primeiro curso de certificação em São Paulo. E esse curso começou de um bate-papo, que eu sou muito grato a 2 pessoas. O Galo, né? Conhece o personal Galo? Sim. E o Antônio Carlos Gomes. E essa história começou lá na FIEP, no congresso da FIEP, que acontece em janeiro, lá em Foz do Iguaçu. Então, em janeiro de 2011, eu tô lá assim com um monte dos dados de 3 anos de treinamento do Vini, do outro atleta, do João, para mostrar para o Antônio Carlos. Porque é o seguinte, nem eu acreditava que aquilo funcionava. Tinha visto na prática ainda? Né? Não, eu tinha colocado lá, tinha resultado, mas eu estava com aquele viés da confirmação. Precisava que alguém falasse isso funciona. Porque eu não estava acreditando. Né? Eu estava modulando, não tinha resultado. Mas será que isso está certo? Será que isso está certo?
Aí eu vim do curso, estava esperando o Antônio Carlos chegar, aí o Galo já estava na mesa, a gente ficou conversando. Aí o Antônio Carlos chegou, eu abri meu notebookzinho Fujitsu, lembra dessa marca? Lá no Fujitsuzinho. Aí o Antônio Carlos, quero te mostrar uma coisa. Eu tinha muita intimidade com ele, né? A gente é muito amigo. Eu falei, olha só, tenho esses dados aqui, eu fiz isso. Aí ele ficou olhando assim, com aquela cara assim, mostrou assim. Eu falei, eu nunca vi um treinamento distribuído dessa forma. Eu falei, tá errado. Ele não quer dizer que tá errado. Ah, nunca vi. Não quer dizer que tá errado. E outro, não tem como dizer que tá errado. O negócio dá certo 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, não é errado. É só uma forma diferente que a gente ainda não pensou como. Aí ele, como é que você chegou nisso? Eu falei, necessidade. A gente tinha que ter uma praticidade em distribuir, porque tinha muita gente. Ele, isso tem que virar um livro. Aí o Galo, isso tem que virar um curso. Aí virou um livro. E virou um curso. E hoje são mais de 15 mil profissionais certificados na metodologia. Que legal. Só que tá tudo online agora, tá mais fácil. Tá mais fácil certificar dela, né? E aí mudou, tá sendo bastante atualizado, tem mais coisa, então entra a parte de polimento, entra alguns cálculos ali também para entender assim, se a gente tem que trabalhar mais resistência, mais velocidade, faltando um mês de prova. Então eu faço uma relação de treino, que é um treino que eu tento identificar o déficit de pace, o índice de fadiga nos treinos intervalos. Então tem outras métricas matemáticas que eu encaixo ali. Agora o seguinte, essa matemática ela trabalha com as métricas físicas ou variáveis mecânicas, não são variáveis fisiológicas. E por que eu sigo essa linha? Porque na beira do campo a gente só tem isso. Hoje em dia é muito caro você ter as métricas fisiológicas da beira do campo. Pensando no meu universo, assessoria esportiva, para trabalhar, para entregar um método que funcione com 5, com 50, com 500 profissionais, com 500 alunos, né? Hoje você pensar num pró, você não tem todos os pró trabalhando com metas fisiológicas em algum momento? Muitos amigos me questionam, pô, mas não seria melhor isso? Seria, se eu tivesse um atleta e tivesse recurso. Agora, pensa no meu universo de atletas, né? Atletas recreacionais. Então, assim, ao invés de ficar trabalhando com o que tem de mais tecnológico, mas eu só vou conseguir colocar isso com 2, 3 atletas, eu desenvolvi esse processo que eu consigo atingir todo mundo. E essa praticidade e essa simplicidade que funciona. De repente, para o cara que é alto rendimento, será que vai funcionar tão bem? Não, porque o alto rendimento precisa de ajustes mais finos. A gente até comentou sobre isso, né? Quando a gente quer aquele micro detalhe, precisa também do micro ajuste. Agora, para atletas recreacionais, é o que eu falo. Você, a gente é isso aí. É isso aí. Onde 1% faz diferença, 1% de ajuste é uma grande mudança. Agora, 1% da minha prova vai mudar o que na minha vida? Então, E aí que foi acho que foi a grande sacada. Né? Foi a grande sacada. Eu fui muito questionado, tá? E em 2011, quando eu fazia treinos com carga all-out, baseado na Bin Laden, que ela já tinha publicado o paper de 2001, que era o clássico, eu era muito questionado. Você é maluco? Gente, maluco, todo mundo faz isso. Mas ninguém aqui faz. Lá fora todo mundo faz isso, né? Só que aí depois começou a dar resultado, aí os questionamentos baixaram. E aí logo na sequência veio o HIIT, treinamento de alta intensidade, aí eu falei, eu que sou maluco. Então muita gente que falava assim, você é maluco, eu tava fazendo um treino de HIIT. Eu falei, cara, mas eu sou maluco na corrida, mas isso pode? Mudou, o contexto mudou. Assim é ser mutável. Aí no caso é a opinião, porque você tá ali no meio. Mas é legal, muita gente, não, beleza, vamos. Eu reconheço. Né? Naquela época eu tava pensando diferente. E aí é que é legal dos cientistas, né? A gente pensa diferente e a capacidade da gente, vou mudar de opinião. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E você, Richard, como é que começou a sua história dentro dessa linha de educacional? Né? Você sempre pensou, você é um professor, você veio da natação e o esporte te levou, a educação física te levou a ser um professor? Cara, foi basicamente isso. Eu tinha um técnico chamado Henrique Carvalhais Teixeira. Faço questão de dizer o nome completo dele, porque ele foi o cara que me levou a educação física. Eu era atleta de natação no interior lá de Minas Gerais, e aí eu era curioso para tentar aumentar minha performance, né? Aquela coisa do atleta, enfim. E aí ele, você precisa estudar fisiologia do exercício, ele tinha especialização em fisiologia do exercício, e aí ele conversava muito comigo. E aí a sementinha foi plantada, né? E aí ali eu comecei a nadar com 14, mais ou menos ali com 16, 17, eu não falava outra coisa. O que você vai ser? Vou fazer educação física. E vou fazer mestrado e doutorado.
Que legal. Tava bem. Já desde o início. Não existia outra possibilidade. Caminho, né? Não existia outra possibilidade. Porque muito por conta dessas conversas. Então, para saber disso tudo, você tem que fazer o quê? Tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Então é isso que eu vou fazer. Ser professor veio depois. Talvez até de ter feito isso. Exatamente. Né? Vai surgindo convite. Exatamente. Então, isso, vamos colocar aí, era começo de 2099, 2000, enfim. E aí eu fui para Londrina, fiz Londrina, tive como professor, por exemplo, D'Artagnan Pinto Guedes. Nossa. Tive o privilégio de ter aula com ele de medidas e avaliação. Nossa. Cara, que praticamente criou medidas de avaliação no Brasil. Exatamente. Tá? Tive outros professores ali também. E sempre com aquele fomento de, olha, faça mestrado, faça doutorado, faça mestrado, faça doutorado. Já era uma vontade, né? Então aí eu tive bons professores para me guiar nessa história. E aí, como eu vim do esporte, então a minha vontade era estudar o esporte. E em Londrina eu fiz estágio desde o meu segundo ano, né? Parece que é uma virada de chave. No CENESP, que era o Centro de Excelência Esportiva, que era ligado ao Ministério do Esporte, que onde haviam centros, BH, São Paulo, Londrina, e a gente avaliava os atletas. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para Saquarema avaliar o Bruninho, na época que ele era infanto juvenil. Caramba. Joga uma bola, além de vôlei, joga a bola. Joga a bola mesmo, de verdade, tá? Aí tive essa oportunidade, a gente avaliava, por exemplo, o time do Londrina todo de futebol. Na época, a equipe de handball do Londrina, que era da Unifil, se eu não me engano, não me falha a memória. E aí, o que aconteceu? Eu preciso fazer mestrado. E era o ano que ia abrir o mestrado em Londrina. E aí, bom, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Chegaram para mim e falaram assim, olha, se você quiser fazer mestrado aqui, você vai ter que mudar de grupo. Enfim, tinha uma rixa lá. Uma panelinha, famosas panelas. Então eu vou seguir o meu caminho. Eu lia muito Vilmar Baldissera, Lactato e Limiar. Vilmar Baldissera, Limiar e Lactato. O que eu vou fazer? Vou bater na porta do Vilmar e falar que quero fazer mestrado. Mudei para São Carlos. E aí eu bati lá. Também teve um contato de um professor de Londrina, o Luiz Cláudio Reberg Stanganelli. E aí, a partir disso, eu fiquei dentro do laboratório. E aí eu fiz a especialização, fui monitor de fisiologia. Fiz a especialização em fisiologia do exercício e depois eu fiz o mestrado, mas não com o Vilmar. Por quê? Porque o incompetente aqui prestou 3 vezes com o Vilmar e não consegui passar. Não passei com ele, passei com o Sérgio. Bom também. Sérgio Pérez. Não, eu não reclamo por quê? Porque eu tinha a orientação do Vilmar, tanto é que hoje eu sou o professor que sou muito por conta dele, porque ele fazia realmente um trabalho de treinamento com a gente, então para dar aula. Por quê? Porque ele queria os alunos dentro do curso de pós-graduação que ele coordenava. Entendi. Então, para nós, qual que era o objetivo? O objetivo era ele chegar e falar assim, o que você vai fazer no tal final de semana? Cara, no dia que ele chegava no meio do laboratório, falava, ele vem cá, o que você vai fazer no final de semana X? Aí você falava assim, meu Deus. Chegou o dia, sabe? Então, ou seja, ele considerava que você estava pronto para dar aula na pós-graduação, e aí que eu comecei dentro da pós-graduação. E não para. E aí, enfim, eu acho que eu passei de 2008 até 2018 na Gama. Na Gama Filho, né? Quase todo mundo passou pela Gama ali, né? Fiquei 10 anos. E aí, eu tive uma mudança que eu sempre quis estudar esporte, né?
Tanto é que eu acho que eu fiz o curso errado, eu deveria ter feito Ciências do Esporte em Londrina, que tinha um curso. Que tinha um curso. Que tinha um curso. Eu também, quando eu fui escolher, na minha primeira formação, eu quase fiz Ciência do Esporte também, só que eu acabei fazendo minha primeira formação em Economia, como eu te falei. Eu acabei fazendo, olha que diferença, né? Economia, administração. Pois é, e eu tava certo talvez lá, né? Na Ciência do Esporte, mas depois eu cacei fazer realmente o que eu queria fazer. E aí, nessa história, o que aconteceu? Com essa mudança, né, de orientador, eu fui estudar treinamento de força, por exemplo, no mestrado em ratas menopausadas. Né? Então eu fiz mestrado e doutorado com rato, mas sempre trabalhando com humano também dentro do treinamento, mais o treinamento de força. Né? E aí, especificamente no doutorado, eu fui para o Rio fazer o doutorado num laboratório onde o Roberto Simão ele tinha uma parceria com o laboratório na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde a Ingrid fez o doutorado dela, foi na mesma época, onde o Belmiro fez o doutorado. Tivemos o mesmo orientador de doutorado. Eu, Belmiro e a Ingrid. Luiz Guilherme Kremer. E aí, sempre praticando alguma coisa. E aí, cabeça de atleta você sabe como é que é, né? Eu não quero praticar. Eu quero praticar e eu quero competir. Eu falo, cara, se eu estiver inscrito numa provinha, tá algo tá errado. Eu quero competir. Se funciona mesmo. Se funciona. Exatamente. Além de competir, eu quero brigar bonitinho ali. Né? Então, aí nessa história, o que começou a acontecer? Eu vim para Vitória e aí eu tive contato com o ciclismo. Né? Eu falei, opa, é a chance. É a chance do quê? Vou fazer, vou praticar e vou botar tudo que eu já estudei até hoje em prática. Então, hoje eu estudo, hoje eu posso considerar que eu estudo, além do treinamento de força, muito por conta da linha que eu tenho dentro da Universidade de Mestrado e Doutorado, que eu sou orientador, eu estudo ciclismo. Eu estudo ciclismo para quê? Pratica. Pratico. Para melhorar até o dele, né? Para melhorar o meu, já fiz a preparação, hoje não faço mais, enfim, por questões de não ter mais paciência, enfim, aquela história que a gente estava discutindo antes, né? Você passa Z2, o cara faz Z4, né? Essa parte pedagógica é realmente complicada. Nós temos que fazer isso com os atletas, né? Enfim. E aí eu fui me apaixonando pelo ciclismo e hoje eu estudo o ciclismo e o treinamento de força para o ciclismo. Legal. Né? Então, o caminho foi basicamente esse. E aí, nessa história toda aqui, eu tive contato com alguns grandes professores. Né? Por exemplo, Vilmar Baldissera, que é um fenômeno, a referência dentro da fisiologia. Pra você ter uma ideia, fisiologia do olho, ele sentava e discutia com você assim, como se fosse... Vamos discutir arroz e feijão, sabe? Uma coisa assim... Muito simples. Fisiologia do olho, cara. O olho, né? Jonato Prestes, por exemplo, Roberto Simão, né? Então eu tive alguns aí mentores dentro do treinamento de força que me ajudaram nessa caminhada também. Sensacional. A diferença aí, você falou que você trabalhou, migrou, né? Você fazia esse treinamento de força para obesos e mulheres menopausadas. Vamos falar então da diferença do treino para um atleta, para rendimento, um ciclista, um corredor, para um treino de força para um obeso ou até mesmo para estética, né? A gente tem uma cidade que a galera pensa muito em estética. E eu falo muito isso, é muito diferente, né? Mas vamos lá, pela sua experiência aí. Bom, começa que se a gente for pensar em estética, é o ponto principal, né? Então a gente vai colocar aí o trabalho com peso, juntamente com o trabalho aeróbio ali, como a base, né? Também nutricional. Muito voltada aqui a pensar, olha, eu preciso aumentar o volume muscular. Perfeito, a hipertrofia. A hipertrofia, né? Eu preciso ficar com a banda B do bumbum como a do Ale. Igual do pêssego. Não é? Não tá assim? Sei como. Não, vamos eu vou mandar a Carlinhos botar na tela, né? Uma fotinha dele de sunga aí. Eu vou dizer aos espectadores. Eu vou ver meu perfil depois. Então, acho que a grande diferença é essa. Ele vai usar esse meio os meios e métodos, enfim, as modalidades,
para atingir o objetivo que é estético, né? Então, para nós aqui hoje, é o quê? É meter o shape. É isso aí. É meter o shape. Design. Exato. E já quando a gente pensa em performance, o treinamento de força ele acaba sendo um coadjuvante. Ele entra como um complemento nessa história. Tem gente que não gosta, quando fala que o treinamento de força é complementar na performance. Parece que você está diminuindo, né? Exato. Não, você está colocando ele no lugar O que maior. o cara gosta é de pedalar. Então, o treinamento de força vai entrar para complementar isso, para melhorar a condição dele, evitar lesão, enfim, para deixar o cara mais performático. E não, assim, quando ele é mal estruturado, né, vamos colocar o treinamento de força, ele pode até atrapalhar, no caso, Sim, totalmente. Então, tem que ser bem estruturado mesmo. Tanto que tem o nome, se torna competitivo. Né? Exato. E aí a gente pode até expandir um pouco que é a questão do treinamento de força para populações especiais. Que aí o foco é o quê? O foco é outro. O foco é gerar adaptações para tentar trazer toda aquela perturbação metabólica por conta da doença para baixo. Perfeito. A gente já teve um episódio aqui, até com um rapaz que ele tem um estúdio só para isso, e ele falou uma coisa muito interessante, que os estudos já começaram até a mudar o ponto de interpretação, de como dizer, que sempre fala assim, o importante é ter massa magra é saúde. E ele falou que está dando uma mudança, ele está vendo o direcionamento disso, que a saúde é força. O importante é força. Manifestação da força. Manifestação da força. Você além do VO2. Exatamente, que ele falou. Potência, né, no caso ele trouxe esses dois áudios. Ele falou assim, quando você fala em mortalidade, o VO2 hoje é o principal ponto. Quem tem melhores VO2 morre menos. E para a manutenção da saúde, a gente falava muito, tem que ter massa magra. Não é bem assim, tem que ter força. É que associa assim massa magra. É a força, mas o importante é a força, não a massa magra. Exatamente. E a grande sacada também, quando a gente fala em treinamento para performance, o treinamento complementar aplicado à performance, é o treinamento certo para ter interferências positivas, né? Para ter transferência. Porque a gente tem dois tipos de interferência, a positiva e a negativa. Né? Então é essa transferência que tem que ter do treinamento de força para a corrida, para o ciclismo, né? Para a natação. É super importante entender esse contexto para que seja uma interferência positiva e que possa fazer com que o indivíduo corra, pedale, nade mais rápido por mais tempo. Esse é o ponto. E aí entender esse contexto, eu sou muito radical quando falo isso, entender esse contexto é só para quem está no meio, na prática. Sim. Ou seja, quem está ali praticando entende isso. Pega um profissional que não é do meio do endurance para fazer um treinamento de força, não, pode fazer que... Não é. Porque o cara... É aquela coisa assim, você faz o treino errado de força durante um período e aí vai correr para melhorar o treino de resposta do treinamento intervalado rápido, ali com recuperação passiva, o cara não consegue baixar o tempo, o que está acontecendo? Onde é que está o erro? Aí até entrar no contexto e processar tudo, o erro está lá atrás. Quando você fez aquele treino errado lá. Exatamente. Então, isso dá um trabalho. E outra coisa, né? Quando a gente vai olhar a sessão de treino dentro da performance, não da estética. Da estética é o clássicozão lá, né? Mesmo? 8 a 10 exercícios, enfim, aquela zona de faixa ideal, né? Não vamos entrar na discussão de falha, de 30 repetições pode gerar hipertrofia, mas aquela zona ideal, ok, beleza. Mas dentro da performance a gente já começa com uma frequência de treinamento de força semanal muito pequena. Nós estamos falando de 2 vezes por semana. Tem estudos que já conseguiram melhor uma vez. Uma. Período competitivo cai de 2 para 1. E aí, por exemplo, eu sei de casos, eu já vi, onde o cara está em período competitivo, o cara é maratonista e ele está fazendo uma sessão voltada para resistência. 20, 30 repetições. É maratonista. Então eu falo assim, gente, então o cara tem que aumentar a resistência. Ele é raiz. Não, o cara tem que aumentar força e potência. Falou em performance, é força e potência. Perfeito. É força e potência os principais. E, cara, a gente vai falar em e hoje eu atendo muito atletas de endurance que chegam aqui e o erro mais cabal que eu vejo é esse. Treinando hipertrofia para melhorar o endurance. Também vai dar uma diferença, de repente, no peso da pessoa, que aí... O cara vai ficar mais lento, mais pesado. Ou às vezes vai treinar ali, fez uma sessão de hipertrofia ontem para dar uma corrida hoje, tá todo inflamado ainda ali, enfim, não dá. Tem que ser realmente... Em vez de ser positivo e tá levando... Vai ter uma interferência negativa. Aí o que acontece também, o que eu costumo
eu costumo dizer o seguinte, quando o cara ele vem muito da raiz da musculação, Sim. quando eu falo musculação e não treinamento de força, porque eu tô sendo restrito à musculação, à sala de musculação, né? Porque o correto seria treinamento de força dentro da sala. O indivíduo, o professor, ele fica muito fechado ali aos equipamentos. Sim. Então, assim, quando você pega um cara de treinamento de força, funcional, que o cara tá focado na função e não no músculo, você dá uma anilha pro cara, o cara já começa a pensar o que vai fazer com aquela anilha, já pensa em 500 coisas. Se você dá uma anilha pro cara que tá pensando no músculo, ele vai, onde é que eu vou enfiar isso aqui? Qual máquina eu boto Porque fica essa? limitado. Então, assim, a forma de pensar é totalmente diferente. Então, eu estou pensando, o que eu tenho que melhorar nesse cara? Fazemos uma avaliação, identificamos que esse cara está com desnível, esse cara está com desequilíbrio, pô, vamos tentar corrigir isso. Não, ele está com mais força, mais resistência, ele já tem uma força, vamos trabalhar a potência. Mas aí, qual o período até a competição? Não, trabalhar a potência. 6 meses até a competição é prejuízo, não vai dar, vamos focar mais em desenvolvimento. Então, tem todo esse contexto, que é o planejamento ali, para a gente casar o que vai fazer com aquele cara naquele momento. Que muitas vezes isso não acontece. O cara sai tocando peso, ou a hipertrofia, ou o cara já coloca a potência no momento errado, e o cara não consegue sustentar aquele pique de performance até a competição. E chega na competição, pum, cai. Ah, o que houve? Pô. Ale, quer ver outra coisa que acontece muito aqui? Eu pergunto o que você está fazendo funcional. É funcional para quê? Nem essa discussão. Vai funcionar pra que isso que você anda fazendo, né? Então, assim, é o que tá. Ou tá treinando de hipertrofia, ou tá tomando num estúdio que é um funcional, mas funcional. Tudo é funcional. Eu faço, é um treino metabólico que você está fazendo. Agora, a funcionalidade ela tem que ser para um sentido, né? Tá bom, a função é emagrecer? É isso que você está buscando? Não é. Você está querendo performar. E nem emagrecer seria consequência. Lá na pós, eu assumi a disciplina de treinamento de força aplicada à corrida. E aí eu tenho um exemplo clássico, eu ponho lá a galera fazendo um treino, aquele treino funcional de malabares que faz no circo, né? E aí, só que é com um cara famoso. Aí mostra lá um vídeo de um cara famosão, um atleta famoso. Eu falando só porque o cara é um cara da NBA, o cara tem resultado lá no basquete, e o cara tá fazendo esse tipo de treino, não quer dizer que isso funciona, isso não. É pra todo mundo. Né? Até porque não tem evidência nenhuma dizendo que é isso aí que melhorou a performance dele. E aí, às vezes ele tá sendo pago pra fazer isso, né? E outra, é pegar e jogar pra trás todos aqueles 20, 30 anos de basquete do cara. Exatamente. Não, funcional, o que funcional fez com o cara? E antes, o que o cara jogava? Então, às vezes a gente tem que dar um choque eu falo assim nos alunos de criança, eu falei, crianças, tem que dar um choque nas crianças pra entender, cara, olha só, estão vendendo uma coisa que não é. Não estou dizendo que não funcione, o treinamento funcional é super importante, mas vamos contextualizar da forma correta. Perfeito. Porque senão vira atividade de malabares, circense. E não é isso que a gente quer dentro da educação física. A gente quer uma coisa séria. Só assim a gente vai ser reconhecido. Perfeito. Né? E parece que na rede social hoje vende se for complicado, né? Vende se for malabares, vende se for tem que ter esse lúdico, né? Você sabe. Se é o feijão com arroz, tem que custar mais barato. Alguma né? coisa. Mas, Ângelo, você sabe que a rede social tem uma bela de uma culpa nessa história, né? Outro dia eu vi um vídeo, uma série de fotos do Pogacar, ele postando no Instagram dele. Ele estava fazendo restrição de fluxo. Restrição de fluxo. Tá? Ele estava usando o encoder. Ele estava com 2 encoders, um de cada lado. Inclusive na foto um estava solto. Né? E ele estava com os mini bands aqui. E fazendo pulinhos, né? Com restrição, né? E aí, cara, eu fiquei olhando, eu falei assim, cara, o cara tá fazendo vários tipos de atividade no mesmo treino, que o cara que saca um pouquinho, ele vai olhar e vai falar assim, cara, isso tudo dentro de uma única sessão, num único dia, provavelmente o treinador dele não sabe o que ele tá fazendo. Não sabe. É o aleatório. Não sabe. É o aleatório. Porque esse monte de coisa ao mesmo tempo, mini band, restrição, vou usar o encoder para ver velocidade, sabe? Uma coisa assim que você fala assim, meu Deus do céu, o que estão fazendo? E nós estamos falando do campeão do Tour de France. Nós estamos falando do maior ciclista da atualidade. Sim.
Então eu vejo aquelas coisas e falo assim, meu Deus do céu. Aí tem certeza que alguém olhou aquela foto e vai fazer igual, reproduzir do mesmo jeito. Com certeza. No meu mundo a gente teve um parecido em 2016 com o From, que ele postou um prato com abacate, um salmão e só. Aí dieta, e ele estava liderando o Giro da Itália. Pronto. Chuva que o cetogênica que estava fazendo o From ser campeão. Aí 2 anos depois a Sky divulga o relatório de alimentação. O cara comendo 110 gramas por hora de carboidrato e na prova, na etapa final, usou 18,9 gramas quilopeso no dia de carboidrato. Foi aquela subida onde ele ia atacar desde a base. Então, tipo assim, é o que a gente fala. Tá ali, vamos ver e vão achar que aquilo é realmente o que está sendo feito. Então, a rede social a gente tem que tomar hoje muito cuidado com o que a gente recebe dela. Até na hora de criticar, né? Será que é isso mesmo? Porque não dá para acreditar, né? Complicado. E aí, nesse sentido, por exemplo, você tem uma série de evidências, principalmente no ciclismo, mostrando o seguinte, é treino pesado. Sim. É pesado. O tamanho da perna dos caras. É pesado. Não, mesmo os magrelinhos. Não, eles treinam muito pesado. Mesmo os magrelinhos. Os magrelinhos, eu digo, os da estrada. Sim. O ciclista de pista, ele vai ter que trabalhar, vai muito. Basicamente o treino dele é todo na academia, e aí um pouquinho ele vai. Aliás, um dos esportes mais legais que eu já vi na minha vida. Eu comprei porque só tinha isso, eu fui na Olimpíada do Rio, não tinha mais nada para vender, tinha o ciclismo de pista. Falei, vou lá ver o ciclismo de pista. Cara, foi uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Foi um negócio fantástico o velódromo. Não, e você tem eu fiquei apaixonado. Aquela que a bicicletinha sai quando ela chega a 50 por hora, sai quem for passando, aí depois é no 1 contra 1. É alucinante aquilo ali. É uma estratégia absurda. A gente que não entende não consegue perceber. Né? Mas é uma estratégia absurda. É igual até mesmo no Tour de France, tem lá cada equipe, tem uns caras que têm função, né? Cada vez mais isso, né? E eu não sei se você viu esse dia o Bull com o Peter Attia, e o Peter Attia perguntou a ele por que os atletas estão mais leves e com menos músculos no Tour de France e mais rápidos. E o Bu até falou assim, eu creio muito que se criou uma consciência que não se precisa de tanta massa magra mais. Tanto que a gente, há um tempo atrás, via muito mais cair dopings de testosterona dentro do ciclismo. E hoje em dia a gente não vê mais muito doping. Você vê a hipoproteína ainda rodando com maior frequência. Mas doping de testosterona você não vê mais. Então, assim, os ciclistas de hoje, eles voltaram muito mais o olhar para a nutrição, para conseguir consumir mais carboidrato no intratreino, e deixaram essa ideia que eu tenho que ter músculo para tocar a bike. Né? Na corrida isso já é mais evidente há algum tempo. É o motor propulsor, quanto mais pesado, pior, né? Sim. E aí encontrar o equilíbrio perfeito entre o quanto de massa que eu posso ter para não perder velocidade. Perfeito. Eu falo isso para os meus pacientes sempre. Assim, a relação quilo-potência tem que ser o número principal do que você está colocando ali. Se o seu peso caiu, mas a sua potência também diminuiu tanto que você não está fazendo... É o caso que eu sou muito criticado, até quando eu posto nas minhas redes sociais, que a gente tem hoje, por exemplo, alguns estudos mostrando que atletas que usam creatina no esporte de endurance, que carrega o próprio peso, têm tempos piores no contrarrelógio. E para mim tirar a creatina do atleta hoje é uma briga. Porque a gente tem aí creatina que funciona para todo mundo. E é isso que eu falo, olha só. O peso extra, e tem um estudo, uma meta-análise mostrando justamente isso. Você tem todos aqueles benefícios no atleta de endurance, que é melhor recaptação de cálcio, melhor formação, melhor recuperação. Só que quando eu vou para o principal, que é o contrarrelógio, é o tempo piora. A adaptação fisiológica acontece todo o resíduo que ela deixa, que é a retenção hídrica intramuscular, esses 1 kg, 200 no homem, 700 gramas a mais ou menos numa mulher, te leva a ficar mais lento num contrarrelógio. Aí vem todo mundo falando, não, mas naquele sprint final, não seria legal? Meu amigo, você não vai chegar ao sprint final usando creatina, você vai estar atrás de quem está chegando. Exatamente. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu uso creatina, né? Em quanto tempo, se eu parar de usar creatina, ela já perde o efeito, no caso eu competir? Perfeito. A gente tem esse ciclo, com 21 dias você já vai ter uma boa perda desse peso, e com 60 dias você eliminaria ele todo. Aí eu te devolvo a pergunta. É interessante treinar com a caminhola de cimento numa bicicleta, ou você carregando 5 quilos de um saco de cimento de arroz na corrida?
Não, é porque aí eu tô pensando num outro contexto, por exemplo, assim, junto de alguns atletas recreacionais, a gente tem um contexto de atividade física e saúde muito mais focado, e as provas aleatoriamente. Então vamos pensar aqui no contexto do cara que vai fazer a maratona. Só que o cara, ele tá treinando 6 meses para maratona, mas é um cara que tem 40 a mais, tem uma vida, então assim, pensando nos benefícios da creatina, e aí para ele ter uma melhora na performance, 21 dias eu tiro. Pronto. Aí é a pergunta que eu faço ao meu paciente. Qual é a sua intenção agora? Melhorar o seu tempo na corrida ou a gente está pensando em saúde e hipertrofia? Isso aí. Né? Então, eu concordo com você que dessa forma a gente pode pensar. Se eu pensar assim, vamos ficar 6 meses sem creatina, depois você fez sua prova-alvo e depois você quer voltar a pensar saúde, você quer ter um corpo legal, você quer pensar em cognição, beleza, vamos usar creatina nesse tempo. Mas agora, você quer melhorar o tempo para essa prova, talvez seja melhor você treinar mais leve, que você vai talvez conseguir paces melhores, vai ter adaptações melhores, né? Isso fica mais na área de vocês, mas é o que eu penso também. E com isso você vai chegar mais preparado também. Então, mesmo ter essas adaptações nesses 6 meses para talvez tirar 20 dias antes, vai dificultar o seu treinamento. Pode até você lesionar por estar treinando 1,5 kg, 1,2 kg mais pesado. Tem que pensar todo nesse contexto. Todo vai ter suporte. Exatamente. E outra coisa, não só há uma maneira da gente ter esses benefícios que a creatina traz. Eu tenho outras maneiras também de ter uma melhor recuperação muscular, que muito basicamente a pessoa ignora, por exemplo, o carboidrato e quer botar a recuperação dela 100% na creatina. E muito melhor ela vai estar se ela recuperar o glicogênio dela no pós-treino do que estar com a recaptação de cálcio. Agora, pensando nesse contexto de sobrecarga, eu não sei se você chegou a ver aquelas meias que tinham plaquinhas metálicas que eram 1 quilo. É um investimento, tanto para meia como para braço. Né? Você chegou a ver isso? Até pouco tempo eu tinha, né? Na minha mudança de São José para o Rio, do Rio para cá, eu acabei perdendo. E quando eu treinava montanha, eu botava isso nos caras. Por exemplo, colete de cross de 2, 3 quilos, 5 quilos, botava para a galera fazer montanha. Só que, é claro, com uma velocidade. A gente está falando de um pacer de 7, 8, né? Porque o cara tá subindo, mas todo sobrecarregado. E principalmente na hora de descer. Porque quando solta, né, todo aquele peso, ele tem um outro processo de adaptação, tem um outro controle. Então, assim, pensando numa sobrecarga mais lá no período inicial. Aí, de repente, tá fazendo parte desse 1 quilo aí da creatina. Faz sentido. Entendeu? Mas justamente é estudar um processo, né, realmente de onde ela pode encaixar. Com certeza eu vou pedir pra galera, 1 mês antes da competição. Pode tirar. Faz mais sentido. Ainda mais se for corrida de rua, né, se for pista mesmo. A montanha ainda tem uma certa padrão, porque a pessoa pode usar mais força. Com certeza. Subida, né? Mais subida, ela tem até momentos ali, porque, por exemplo, a gente também, por exemplo, no ciclismo, o atleta que busca a fuga, que é um gregário, talvez seja interessante ele usar a creatina. Sim. Porque ele tem mais momentos ali em outras zonas de treino. A dinâmica é diferente do contrarrelógio ou do cara que vai meter o piloto, que é o líder. Que tem que pedalar no grupo ali que vai ganhar a prova, né? Então, tipo assim, até o atleta em si que faz vários tiros dentro da prova, talvez faça sentido eu ter creatina. Só que em atletas que vão menos na oscilação de zonas ali de treino, não faz tanto sentido. Aí vem a pergunta, mas talvez então para o treino intervalado da semana, vale a pena? Aí que vem esse peso extra talvez não vale a pena para você estar ali com esse treino no dia da semana. Então realmente é estudar bem onde você vai botar a estratégia. Tinha um treininho que a gente fazia na USP lá para quebrar a galera, que é o treino de variação de velocidade. É um fartlek, né? E criar essas variações de velocidade alto, pacer alto, baixo, acaba com quem não está condicionado. Sim, perfeito. O processo de recrutamento ali começa a pifar. É diferente de você manter um padrão de recrutamento, né? Então, um padrão de recrutamento com baixa contração neural, o cara tá sempre naquela velocidade neural, aí diminui, daqui a pouco o cara... Durabilidade. Aí a gente ficava brincando com a galera e quebrava o pessoal. Então também faz parte do treinamento de montanha, tá? Essa variação de velocidade para aumentar essa resistência de diferentes tipos de velocidade de contração. Faz parte da competição também, né? Sim, é porque você busca também, né? Hoje, é o que eu falo também, hoje em dia também, por exemplo, até o próprio triatlo, ele mudou muito a intensidade que se pratica, né? Antigamente você pegava uma prova, se você terminasse, por exemplo, o primeiro Ironman, lá em 1978, o ganhador terminou ele em 14 horas. Hoje a gente já tem o Blumenfeld num circuito fechado que fez abaixo de 7.
Então, prova né? maratona. Exatamente. A gente teve o sub-2. Tanto que o coelho do Blumenfeld foi o Kipchoge. Foi. Né? Pra bater o sub-7 aí. E acho que o menor tempo é 7,23 numa prova oficial, que também é dele também. Foi Cozumel, não foi? Não, Cozumel cancelaram, era até mais baixo, era 7,6, mas a boia da natação mandou 400 metros. Aí eles cancelaram o recorde dele, aí ele perde a Olimpíada e faz logo na sequência, eu acho que foi um erro de periodização absurdo, porque eu nunca vi isso na minha vida, o cara estava treinando para a Olimpíada, na distância pequena olímpica, chega em 12º, era esperado pelo menos pódio, e na sequência faz um full e bate o recorde da 7 horas e 23. A curva de performance. Ou a gente não sabe, né? Ou a gente não sabe. Eu vou falar que é aqui para mergulhar para cá e a gente está atirando lá. Né? Psicológico também. Exatamente. Mas é um pico de performance. E pior que ele parou para ir no banheiro e vomitou nessa prova. Vomitar é normal dele, né? Mas, o último então, meu Deus do céu. E ele parou para ir no banheiro aí porque ele tem problema gastrointestinal. É no mínimo assim curioso, né? De se olhar com outros olhos, né? E quando você fala em corrida de montanha, Alexandre, quais são as distâncias normalmente assim mais comuns? O circuito ele varia de 6 km para os iniciantes. Aí a gente vê muito no interior de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, 6, 12, 16, 18, 24. Tem várias, igual as corridas de rua. Então geralmente numa prova de montanha tem pelo menos 3 circuitos: o iniciante, intermediário e o avançado. Então o que acontece muito? 6, 12, 24, 6, 12, 36, 6, 12, 40. Aí tem as ultras, né? Ou quando tem só a maratona de montanha. Então você vai ver 24 e 42, né? Então são provas mais intermediárias e avançadas. E tem as ultras que são a partir de 50. Caramba. E a gente tem umas ultras bem interessantes aqui, né? O Guzmão, né? Fez a R35, são 217 km de prova. Qual que é a altimetria? Qual que é a altimetria? Cara, tem uma variação muito grande. Tem lá, eles passam no Pico do Gavião, Pico do Urubu, numa cidade do interior de Minas. Eu não sei, acho que é Pico do Gavião. Cara, que é uma coisa absurda. Eu acho que essa é a cidade mais alta do Brasil, se eu não me engano. Esse interior de Minas. Tanto que o Laurindo do 100 km, sabe quem é? Sei quem é de nome. Ele mudou para esse interior de Minas para treinar lá. Cajubá, eu acho que é um negócio desse. O Pico do Gavião é uma coisa absurda, porque para você subir de moto, a galera pena. É difícil. É pena, a galera. Você for numa motinha, você não sobe, né? Sabe? Motocross a galera pena. Caramba. E é uma prova extremamente assim difícil. E tem também a serra, lá no Serra do Rio do Rastro, que também é uma coisa absurda. Tem Penedo, que é uma prova de subida, né? Não são 42 de subida, mas mais da metade é subida. Então, assim, tem algumas provas bem pesadas no Brasil. O triatlo tem o Fodax, que é desse modelo, né? Tem uma que é bem interessante, que é a Django no Amazonas. O Edinho foi legal. Fazer essa prova que o atleta muito legal. Falou que é muito dura a prova. Que é uma nega e cobra, e pedaço de pau, espinho pra caramba. No meio do mato. Tipo assim, tem que ir pra onde? Vai pra lá. Cara, que loucura. E que loucura é a umidade, cara. Pra mim, assim, foi a minha pior prova que eu já fiz foi agora em Aracaju. Uma umidade horrorosa. Você não transpira, você sente um calor absurdo. E o que eu vi mais gente quebrar, a pessoa que está com calor, o que ela faz? Água. O que acontece? O sódio vai ficando cada vez mais, né? Hiponatremia, muita gente quebrando, cãibra pra caramba. Então, tipo assim. A Django que mais me assustou é o seguinte: qual é o percurso? Tá aí, mas como é que eu sei que tô no percurso? Fitinha vermelha. No meio do mato, as fitinhas vermelhas. Você já fez? Eu entrei, não fiz a prova, mas eu entrei no percurso um pouco pra ver. Né? Eu falei, cara, fitinha vermelha. E se perdeu. Não, aí tem a galera que dá. O Guzmão contou uma história aqui ontem que um atleta se perdeu e demoraram 2 dias pra achar uma prova dessa dele aí. Na BR-35? Na BR, não foi? O cara se perdeu no meio da prova e ninguém achou o cara não foi chegando, de repente direto começaram a procurar. Na BR-35 é pasto, sertão, de alguém no Amazonas. Você tá ali trocando ideia com jacaré, né? Na selva mesmo. Ali é terrível. Tem maluco pra tudo, né? Tem doideira, né? Essa é uma prova que... tem umas dessas também que você entra em barco, rema um pedaço, né? Aí são as corridas de aventura. Corrida de aventura, né? As corridas de aventura. Outra que deve ser sinistra também é do deserto. Que nossa, sim. Tudo que tem o extremo, né? Do ambiente, deserto, gelo. Muito... Tem até uma turma de Vitória, eles embarcaram há 2 dias. Eles foram fazer aquela que é do lago congelado. A maratona do gelo, que eles chamam. É um lago que é congelado na Suécia.
e as pessoas correm em cima do lago congelado. Eu tenho 42 e 21. Foi uma turma aqui de Vitória. 4 vão fazer a maratona. Um deles é o Cezinha Saad, que é nadador. Tá? E a maioria vai fazer o meio, mas diz que é bem legal também que você corre em cima do lago mesmo que está congelado. É que é mais superação do que performance. Não, sim. Tanto o Vitor, também um colega meu, ele fez também o Ironman da Suíça, que tem uma altimetria assim, absurda. Tanto que eles falam que assim, eles chegam lá em frente, ninguém chama de vencedor na prova, todo mundo é completante. Então, tipo assim, tanto que ele não tem nem medalha. Você tem uma prova que não tem medalha, você simplesmente chega e assim, só de você chegar, legal, chegou, não tem ninguém que ganhou. Todo mundo que chegou tem que dar um vencedor. Uma maratona que não tem há muito tempo, que deve ser assim, uma coisa absurda de bonita, é da Muralha da China. Cara, eu já falando dessa maratona também. Deve ser realmente absurdo de bonito. Uma maratona de degraus. Meu Deus. Tem uma prova que é só de subida na Indonésia, eu não me lembro o nome, que você vai subindo a montanha até chegar no templo lá em cima, né? Então, assim, é parte do percurso, né? Mas é uma coisa assim, absurda. É 1 hora de subida. Aí são os degraus. Que vão fazer aqui a corrida no japonês, né? Então, quando a gente fala de corrida, tem muita coisa. Tranquilo. Agora, o grande desafio da montanha é que alguns percursos, né, são marcados e tem percursos perigosos, né? Sim. Uma coisa de Atibaia, se você vacilar, escorregar, tem lugar que você cai, vai rolar bastante, né? Então, aquela Espartão, que ele falou que ele já fez 6 vezes, aquilo aí também passa por uns lugares. Passa por lugares, umas rochinhas. Umas rochinhas, umas beiradas que realmente também é bem Mas são perigoso. lugares assim, eu muito fiz bonito. Costão do Sauípe, né? Fiz os 24 lá. Coisa do tempo que você quer parar pra ficar olhando. Ficar olhando. Me deixa aqui, vai. Aí você foi pro Nutella, né? Não sei. Aquela andada recreativa. Quando eu comecei a correr, eu já vesti a camisa. Não tem mais idade pra performar. Eu só vim aqui pra curtir. E onde você trouxe um termo legal, né? Que você chama um atleta de atleta recreativo, ele fica bravo. Recreativo não, eu sou amador. Muito bom. Eu não sei quem, acho que é o Nuno Cobra que falava profissional atleta e atleta profissional. Eu acho que era o Nuno Cobra que chamava assim. Que é engraçado, os caras, não, eu sou atleta, né? Até os alunos mesmo, eu chamo eles de atleta, eles ficam todos assim, não, eu sou atleta, tá bom. É que na verdade a gente tem uma tríade, né? A gente que trabalha com o cliente, né? Em esporte, por que eu chamo de tríade? O cara é atleta, o cara é aluno, o cara é cliente. Sim. A gente tem que atender como cliente, ensinar como atleta, como aluno e tratar como atleta. Exato. Que aí é o ego, né? É o id, né? E ali tem que... Sabe, tem hora que tem que puxar mais, tem hora que tem que valorar mais, mas quando você acha o caminho certo, dá certo. Bacana. Né? E você me falou da startup, eu fiquei curioso aqui. Como é que está hoje a tecnologia dentro da corrida? A gente tem o TrainPix hoje, que é um programa que todo mundo usa. Você está falando da startup. E a gente viu aí, por exemplo, agora o Strava e o Garmin prescrevendo treinos também, parece que automaticamente, né? Ele faz a leitura IA ali. O ChatGPT já tem condição de prescrever porque ele consegue absorver, Sim. Né? E parece que a IA deles tem muita proximidade com o do ChatGPT. Parece. Porque eu acho que a base, parece que só tem uma base, que é aquela que agora surgiu uma chinesa, né? A Deep Week lá. E aí DeepSeek. É outra coisa. Mas eu vou dizer uma coisa, não fica ruim. Não, eu também já vi, não fica ruim, viu? É igual a dieta. A dieta também não fica ruim. Não fica ruim. Assim, na ausência, a IA ajuda. Agora, por uma coisa mais especializada... É o que a gente está falando. O ajuste fino ainda não tem. Ainda. Assim, é impressionante que eles não erram. A IA não erra como alguns profissionais erram. Ela pode acertar, a IA não erra como alguns profissionais erram. A gente que está assim, em outro nível, né? Assim, a gente é mais especializado, estudou um pouquinho mais, é mais sistemático. Fino ali, né? A gente vai olhar assim, poderia melhorar, mas... Sim, mas não está errado. Não está errado. O que acontece? Essa startup foi um achado, né? Porque eu desde 2020 eu venho ensaiando em startups com a projeção para trabalhar aí com algoritmo, né? Porque há muito tempo, em 2014, eu fiz consultoria para uma empresa dessa, que tá, não precisa falar o nome para não fazer jabá. E aí eu fiquei preso até 2020 no contrato, né? De NDA. Então não podia trabalhar em nenhuma outra empresa com aquilo. Aí em 2020 fiquei livre do contrato, agora eu quero montar a minha. E aí, cara,
várias tentativas. Em 2021 consegui entrar no Nexo, que é no Parque Tecnológico lá de São José dos Campos, que é o segundo maior parque tecnológico. A gente foi acelerado, foi investido, eu botei dinheiro também, botei muito dinheiro. Perdi o dinheiro porque o negócio não deu certo. Chegou num ponto que estava esgoelando na tecnologia. Eu não tinha um desenvolvedor dentro da empresa, foi o maior erro. Maior erro. E aí a software house que estava criando começou a pedir mais. E aí para poder botar mais, eu ia ter que abrir mão da minha participação toda para os meus sócios investidores. Aí eu falei, não vamos morrer por aqui, não faz sentido. Porque o algoritmo, tinha muita coisa ali por trás do algoritmo. E aí, beleza. E aí até então, foi aí quando eu vim para Vitória, fui convidado para fazer o pós-doc aqui em Vitória. E aí eu vim pra cá. Então, assim, eu cheguei aqui numa situação que meio que falida, assim, tinha... Pô, eu vou fazer 50 anos esse ano. Então, assim, tinha uma poupança, uma grana, ia dar entrada numa casa para poder ficar um pouco mais tranquilo. Eu botei tudo no projeto. Meus pais olhavam assim, você não acredita que você fez isso. Eu fiz, mas agora já foi, tá tudo bem. Beleza, aprendi. E aí eu tava num evento... em agosto, na IRSA, né, palestrando sobre treinamento intervalado, e aí um cara já tinha feito entrada em contato comigo. Por quê? Olha como é que são as coisas, né? Quando um cara foi me acelerar, eu poderia ter aceito o dinheiro dele, ficado só com 20%, ele com 80% do negócio, que isso ia ser muito ruim. Mas eu poderia falar assim que já tinha investido. Só que o dinheiro estava preso num fundo, né, que eu coloquei no fundo para ter rentabilidade, e é o que geralmente as startups fazem, porque eu tinha dinheiro para bancar o projeto. Então, assim, deixa aquele ali no fundo. Eu fui devolver a grana para ele. E ele achou isso assim, pô, você foi bem correto. Eu falei, tinha que fazer, né? Eu vou assumir o prejuízo, né? Senão, se você assumir, eu vou ter que te dar mais participação. Não quero isso. Aí, beleza. E aí ele conheceu um outro cara, que são 2 irmãos, que tem uma série de aplicativos lá em São Paulo, contabilidade, borracheta, um monte de coisa. E os caras começaram a correr na pandemia. E os caras corriam com várias assessorias, começaram a ver aplicativo de um, aplicativo de outro, não gostavam. Sabe aqueles caras sistemáticos? Não gostei, poderia melhorar, Aí criaram o deles. Só que ficou muito igual a todos os aplicativos, não tinha nada de diferente, aí botaram no mercado, aí começaram a ter várias críticas, e parece que eles, numa rodada de empreendedorismo, conheceu esse cara. Esse cara, pô, eu tinha feito um negócio com o cara, o nome dele é esse aqui, tal. Os caras me acharam no LinkedIn. Aí viram que eu ia dar uma palestra, o cara foi lá, mandou uma mensagem, pô, posso conversar? Conversamos, ele, pô, vamos conversar. E aí começamos a conversar de agosto até novembro, aí fechamos em novembro. Falei, cara, beleza. Aí o que eu vou fazer? Vai fazer isso no projeto. E ele queria me contratar. Ele disse assim, cara, eu quero você, quanto é que você cobra? Eu falei, não quero dinheiro não, eu quero participação. Eu não vou entrar no negócio se não tiver participação. Aí eu expliquei toda a história pra ele, beleza. Vamos conversar, a gente conversou, entrou no consenso, tá dando super certo. Legal. Então, assim, os caras trabalham muito rápido. Muito rápido. Os caras são muito rápidos. E o bom, os caras são corredores. Um é maratonista, um é maratonista, tá só na maratona, e o outro tá indo pro triatlo. Vai fazer o primeiro triatlo esse ano. Legal. Acho que ele vai fazer a meia, acho que vai ter uma meia no sul, em Floripa, vai meia ter triatlo. Acho que ele... o triatlo se for 70 pontos, se for da marca, é mais no final do ano. Eu acho que ele se inscreveu, ele saiu no meio Ironman. Acho que é no sul, em Santa Catarina. Isso, Ele falou, você me treina? Eu falei, triatlo não, mas não sei nem pra que serve pé de vela. É injusto. Não sei nem pra que serve pé de vela. Natação tudo bem, eu nadei e tal, dá até pra estudar. Agora, pé de vela, meu, pra quê? Por que tem tanto negocinho, buraquinho ali naquele negócio? Eu não sei. Potenciômetro, por que isso? Então, aí eles ficam rindo. E deu muito certo, cara. É um cara, assim, sistemático como eu. Então, assim, a gente se fala, pô, já trabalha tudo. Então, quando eu comecei a botar todos os cálculos, todas as ideias, cara, deu muito match. Então, a gente está com várias ideias para implementar e a grande sacada é que a plataforma, como tem uma pegada de treinador, né? Então, tem algumas funções ali que é necessidade do treinador e, às vezes, se você tem um time de tecnologia, o TrainingPix tem um treinador por trás, que é o Joey, né? O Joey Freeman. Mas as outras aqui no Brasil não tem treinador. Então, as outras são pessoas da tecnologia. Sim. Então, não consegue ver a necessidade do cara. Então, coloca coisas sensacionais, mas, pô, gráficos, com a visualização que, de repente, poderia melhorar. Então, aí, se a gente for conversar, a gente chega aqui no consenso. E aí, a gente começou a trabalhar isso, os caras, olha, faz o que você quiser aqui. Fala o que a gente faz, a gente vai fazer dessa forma. E hoje, acho que foi hoje, a gente chegou a 100 usuários, cara. Caramba. Menos de 60 dias, 100 usuários, 3 mil atletas já rodando na plataforma. Pô, legal. Então, tá tendo uma aceitação muito positiva. E acredito que é o próximo projeto de 2025 que a gente vai fazer bastante diferença no mercado. Show de bola.
E ainda tem espaço, né? Que a gente vê só aí o Trends, o Training Peaks, 13 milhões de corredores no Brasil. E o Strava agora começou a ter também. Tem o intervalo, né? O intervalo que é gratuito, mas tem uma interface. Mas eu tô de olho nem no pessoal que treina com assessoria, não. Eu tô de olho. Saiu um dado recente de uma pesquisa da Fitness Brasil que 84% de quem corre sem treinador. Eu tô de olho nesse pessoal aí. Essa maioria, né? Eu tô de olho nesse pessoal. Então por isso que o Strava também tá de olho. O Strava abriu, justamente B2B, né? Chegar no corredor mesmo, não na assessoria. Quer vir pro B2C, né? E porque o Strava nunca foi assessoria, né? Não, o Strava nunca foi assessoria. É quase uma rede social. social de post, e aí ela veio com na história, que criou todo esse... E o Strava ele não vende treino, ele vende métrica, né? Ele vende resultado ali. Ele vê lá os resultados. Sim, mas agora ele tem uma inteligência que está montando o treino. E ele analisa agora o treino. Ele pega seu treino e diz, aqui você falhou, né? São essas métricas matemáticas que são analisadas. Onde você falhou, onde você tem que melhorar. Você não sabe de onde vem, né? Cara, esse dia um paciente meu chegou também, eu tô transpirando de sódio tanto. Falei, mas você fez um teste de suor? Não, meu Garmin que tá dizendo aqui. O Garmin dá uma conta. Igual aquela recuperação de 3 dias. Onde saiu esse carro? No Garmin de 3 dias. Eu falei justamente isso com ele. Então também vamos seguir o tempo de recuperação que ele tá te dando. Já que você quer seguir o tempo do que o sódio tá te dando aí. Então, mas uma sacada da plataforma que a gente tá trazendo que vai fazer um pouco de diferença é ter uma assinatura de um PhD por trás. Isso aí. Aí dá uma cara, entendeu? Porque é o que eu falo, do Garmin, quem é que tá ali por trás? Da plataforma. Pace Pro. Pace Pro. Então a gente. Eu não tinha falado? Não. Sou concorrente, eu não falo. Concorrente. Então, assim, a ideia foi. E os caras esperam com essa ideia. Eu quero você para ser a cara do negócio. Legal. E isso faz toda a diferença hoje. Com certeza. Numa mídia social que a gente tem toda desconectada, ser autêntico hoje faz a diferença. E aí quebra um pouquinho esses paradigmas do intervalo de recuperação, dessa coisa do sódio. De onde saiu isso? Da onde saiu isso? Eu me pergunto todo dia isso. As pessoas vão começar a perguntar. Se alguém pergunta, as pessoas vão começar a perguntar. Então, quando tem alguém ali por trás, facilita muita coisa. E uma coisa que eu estou colocando na plataforma que vai facilitar os professores, que a gente tem muitos professores que não estudam tanto como queriam, né, por causa de tempo, a gente sabe disso, quando ele faz análise das métricas, também dou as respostas. Você dá o direcionamento? O que o cara tem que fazer? Legal. O que o treinador tem que fazer. E aí já, a sugestão. São o que eu chamo de sugestões. A sugestão é você ir por esse caminho para fazer isso. Ou seja, o trabalho do cara ali é gerenciar e se relacionar. Perfeito. A gente conseguiu uma coisa que eu achei que não ia dar. Planilha na semana em treinos montados por 1 minuto. Função arrasta e cola. Isso ficou assim absurdamente assim, cara, como é que isso... Eu olhei pros caras assim, Jonas, como é que você conseguiu, cara? A gente como é que é? Repete aí. Também não... Função arrasta e cola. O que acontece? Mas olha só, eu tenho que explicar o contexto. Quando monta-se a plataforma, você cria a sua biblioteca de treinos. Sim. E aí, para que isso aconteça de uma forma mais prática, né, os seus treinos têm que ser baseados em uma variável, ou tempo ou distância. Sim. E aí você já tem lá, vamos lá, ancorar por tempo, por distância, todas as distâncias programadas. 5 km para Z4, 5 para Z3, 5 para Z2, 5 para Z1. Você já está tudo pronto ali. E aí você pega aquele treino e arrasta para o dia da semana do cara. E aí aquele cara já tem um parâmetro dele de performance já estabilizado no computador, que ele já fez o teste. Sim. Um teste de 3K, um contra-relógio, um VO2. A gente tem vários testes. Então, ele vai fazer esse teste, então já colocou lá o parâmetro é esse. Quando você puxa lá 5K e Z4 para cá, quando clica ali no dia, quando ele atualiza, ele já puxa automaticamente a velocidade baseada no teste que ele já fez. Entendi. Tem outro detalhe. Você já pode deixar testes contra o relógio programado para esse cara fazer direto. Então, assim, você deixa 2 semanas de treino. Aí, no último treino da segunda semana, você deixa um teste. Aí, beleza. Aí, ele fez o teste. Se você lançar outros treinos, os treinos já entram com o valor do teste novo. Quando ele faz o teste, ele é colocado como teste, automaticamente ele já sobe como o melhor performance. Isso é uma boa. Automaticamente. Você não tem que entrar no sistema do cara lá, definições do usuário.
tudo automático. Isso é legal. E isso foi um grande desafio, porque ele tem que vir, fazer uma leitura, atualizar. Então, interessantíssimo. E uma outra coisa que os treinadores estão amando é a programação da liberação dos treinos. Então, assim, a gente pode deixar montar o treino de um mês pronto. E ir liberando Ele vai liberando automaticamente. Isso também é legal. Em função do feedback. Se não der feedback, não libera. E ele já está conversando com os relógios também? Já. Não, Garmin, com o Watch, o Apple Watch, com o Samsung ainda não. Só com o Garmin e Polar. Mas já todos os outros, sei lá. Cores. Acho que é. Ainda a gente tem um público que joga Apple Watch aí, mas acho que a grande maioria já falo. Que o meu aluno tem o Apple Watch, então ele não corre. É o relógio da Disney, né? Então não corre, troca. Mas a gente tá buscando tecnologia porque é uma tecnologia um pouquinho diferente, tem que entrar com um aplicativo nativo. Sim. E aí dá maior trabalho, aí tem que... Então às vezes é melhor nem ter, né? Se o Training Peaks não mas tem... Mas tem que ter. Porque tem uma fatia, ainda mais que você tá atrás da fatia que não é... Porque quando a gente virar, porque tem um outro projeto aí por trás que eu não posso comentar, mas quando virar para o segundo projeto, ele tem que conectar com tudo. Entendi. Tem que conectar com tudo. Então é a grande sacada. Então a tecnologia está muito forte. Aí quando você acha os caras que dá match, cara... Abraço, vai. Isso é bom, né? Vai sem medo, porque... Né? E é maluco falando com maluco. Assim que é bom. Assim que é bom, né? Pega um elefante e bota pra voar. Não sei se voa. Não, ele tenta, pelo menos ele pula ali, escora, dá um jeito. E vocês, estão com os projetos futuros aí, cursos, livros? Cara, vamos lá. Eu acho eu também vai ser meu parceiro de full 2026 aí. Amém. Pretendo migrar pro triatlon. Mas a gente fica muito não restrito, né? Mas por conta da função mesmo, da orientação do mestrado e doutorado, né? Eu estou orientando o Cássio D'Ambrosio. Sim. Que nós vamos começar o projeto dele. Meu paciente fugido. Exatamente. Da assessoria, o Cássio? É meu aluno, é aluno da gente na pós. E ele vai estudar a relação anterior-posterior no isocinético de corredores e triatletas. Legal. E também tem uma outra parte de intervenção com a volante isoinercial. Então nós vamos treinar os caras ali 4 semanas para ver o que acontece nos caras que têm o desequilíbrio. Me interessa fazer um modelo matemático para prever esse Eu só quero 10% porque foi feito aqui. E eu tenho uma linha também de mulher, né? Mulher e força, então principalmente com relação a fases do ciclo. Quem toca isso é a Letícia Velten. Provavelmente ela deve vir para o doutorado agora. E essa semana eu fechei uma parceria com o Fernando do atletismo. Nós vamos começar a monitorar os atletas do atletismo deles lá que treinam na UFES. Então ele vai selecionar ali os 10 ali que ele trabalha de mais expressão. A gente vai começar o processo de monitoramento deles. Então levar os caras para o laboratório, fazer isocinético, estabelecer toda a rotina de monitoramento, sono, urina, toda a parte, exatamente, toda a parte de performance, por exemplo, salto, furar os caras, tiro de 30 metros, enfim, todo ali o protocolo, e nós vamos começar a acompanhar esses caras para dar o feedback pro Fernando, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali. Então já migrando aí já para a parte de endurance também de treinamento de força, né? Gostaria de trabalhar com ciclismo, mas a minha experiência com ciclismo aqui no estado em trabalhar com ciclista não deu muito certo, então aí a gente vai procurando aí outras opções que fica mais fácil. Aí, talvez ali dentro da pista da UFSC com exatamente. Mas a minha intenção é vou fazer, esse é um laboratório que eu vou fazer com o Fernando, e até eu comentei com ele. Eu gostaria que isso virasse um programa dentro da Secretaria de Esporte do Estado. Nossa. Onde nós vamos lá pro centro de treinamento dos caras ali em Bento Ferreira, né? Aqui do lado. E aí nós vamos pegar todos. Era o que era feito no Senesp, né? Foi o projeto, acho que antes da Olimpíada no Brasil, foi essa a ideia, né?
E aí tornar isso um projeto para realmente introduzir dentro da secretaria, né? Pensando sempre em performance. Legal. Né? Então, vamos fazer esse laboratório, vamos ver como é que fica e depois a intenção é realmente expandir isso para o Estado. Legal. Linha de pesquisa também, né? Vai dar muito certo. Com certeza. Você vai ter a base de dados, né? E aí é virar um NAR Capixaba. Né, o núcleo de alto rendimento lá de São Paulo. Então nós vamos fazer arrumar um nome bonito, Capixaba. Né? Não, mas, cara, vai ficar bom. Não, e eu acho que tem tudo a ver, né? Porque a gente aqui tem grandes referências, mas a pessoa quando quer treinar e performar melhor, parece que ela tem que sair daqui para conseguir. Pois é, cara. Acho que não precisa mais. Não precisa. Eu acho que a gente tem toda a estrutura aqui já, né? E a gente já tem, eu acho que até a ideia voltada de empresas para investir hoje aqui também, que você consegue talvez patrocinadores para bancar esses atletas, mas ainda a gente está vendo assim, a gente não quer pouco pelo poder que a gente tem. Vitória é um polo muito forte de startups, né? Mais do lado petroquímico, né? Mas é muito forte, se não me engano é quinta ou sexto polo de startups. E está vindo também a parte de startups ligadas ao esporte para cá, onde a principal é Santa Catarina, né? E Vitória está abraçando também. Então acho que daqui a pouco vai ter muita opção de ajuda também de recursos. Porque aqui ficou muito tempo só com a vela, né? Tinha um recurso, aí teve esse projeto, não foi para frente, mas assim, eu acho que é fundamental, cara. É fundamental para evoluir para tudo, né? Você cria uma linha de estudo, cria uma linha e cresce todo mundo, né? O mercado cresce, tudo, né? Junta tudo. E vai embora. E aí você para de trabalhar no escuro, isso para de trabalhar no achismo. Perfeito. E aí você bota a ciência realmente ali, que é o que a gente faz, né? É basicamente estudar o dia inteiro, estudar o dia todo, o ano inteiro. Pra quê? Pra melhorar o desempenho dos caras. É isso que a gente faz hoje. É isso, é verdade. Basicamente. E pergunta assim, você trabalha ou estuda? Ou só estuda? Você trabalha também ou só estuda? O cara não entende que o seu trabalho é o estudo, né? Exato. Tanto que me perguntam, o que você faz? Eu falei, hoje eu ponho as pessoas pra correr. Como é que é? Eu falei, eu sou treinador de corrida. E é bom que né? E o que eu gosto disso, já que a gente gosta, fica mais fácil, né? Porque muito mais fácil. Agora a brincadeira é diferente, né? Quando eu vou pro rolê, o que você faz? Eu sou garoto de programa. Ou não, calma, deixa eu explicar. Tô programando aqui. Mas tem modelo matemático, né? Eu já é modelo matemático, hein? Garoto de programa, fica complicado. Deixa eu explicar. Eu tô programando. E a atividade física, você tá correndo? Você voltou a correr? Tô treinando todo dia. Eu quero ver seus posts lá também nas redes sociais. Eu tô todo quebrado, eu sou um carro velho, conserta uma coisa que é outra coisa. Eu também não posso falar muito não, que eu tô por aí. Mas todo dia, ou eu vou pra academia, faço um treinamento de força focado ali, melhorar a performance da corrida. E os meus amigos ficam até assim, pô, mas você faz todo dia a mesma coisa? Eu falei, bem-vindo ao treinamento. Não, tem que fazer peito. Tá? Aí é legal que tem uns amigos que me conhecem e tal, sabem quem eu sou, mas sempre quer ensinar. Não, tem que malhar peito terça, quinta e sábado. Não, mas você só faz um exercício para peito e um para costa? Mas por que mais? Precisa isso. Já vi várias palestras do professor Alex Souto Maior, né? E ele trabalha com atletas, né, também. E ele fala exatamente isso. Eu tô nem aí pro miolo do peito, se vai crescer, se não vai. Meu negócio é desempenho, performar, botar o cara pra potente, forte aí. E aí você vai olhar, por exemplo, as vastas, inúmeras evidências científicas que tem quando você vai analisar o treino que os caras estão fazendo. Cara, nós estamos falando de, vamos colocar aí 3, 4 exercícios numa sessão. Pronto, acabou, vai embora. É isso aí. Pronto, acabou, vai embora. Claro, a carga é mais alta, né? Sim. Estamos falando aí mais acima de 70, 80. 2 vezes por semana. Poucas por exemplo, segunda e quinta, ou terça e sexta. Depois do treino principal. Né? O intervalo maior, 2, 3 minutos. Não quero hipertrofia, cara. Evitar, por exemplo, chegar até a falha, porque eu quero drive neural. Quero treinar drive neural. Eu quero ficar com o miolo do peito grande. Não sou fisiculturista. Vamos colocar aí para o pessoal entender cada um no seu quadrado. Né? Quais exercícios mais comuns aí nesse tipo de treino? Então, por exemplo, agachamento básico. Levantamento terra. Terra, básico. Tá?
Tem um que eu vejo que é pouco utilizado, mas a grande maioria dos estudos utiliza. Por exemplo, leg press unilateral e flexão de quadril em pé unilateral. E panturrilha. Eu E aí você pode até brincar nessa história aí também, dependendo. Glúteo. Stiff também, né? Stiff em apoio. Né? Tem um trabalho muito legal do Warne, ele é australiano. E ele faz uma proposição super legal de acordo com o quadrante, né? Vou falar um pouco do ciclismo, de acordo com o quadrante. Então, quadrante 1 é na hora que você está, vamos pensar que o pé de vela está aqui em cima, você está empurrando aqui, o ponto mais embaixo. Segundo, terceiro quadrante, quarto quadrante. São 4 quadrantes. Eu não entendo nada disso. 4 quadrantes. Eu tenho bicicleta, mas eu só sei botar. Exato. É o que você queria entender de pé de vela? É isso que eu falo. Exatamente. Não, pessoal, é porque ele tá falando, tipo um relógio. É isso aí. Meio-dia, 3 horas, 6 horas, 9 horas. Esses são os quadrantes. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Tanto que a minha bicicleta tem marcha, mas eu nunca mexi naquilo. É importante conhecer, tá? Vai mudar a velocidade que você chega nos quadrantes. Eu não sei, tem os dois Nem lados. por uma diferença de um pro outro. E aí, quando você vai ver a proposição que o cara faz, ele coloca ali 2 exercícios para membro superior. E aí vai falar o quê? Supino reto e remada curvada. Pronto. Fechou. Membro superior. Ah, pode botar core? Pode botar core. Ok. Um exercício, nada mais. A pranchinha. E aí você vai pensar em quadrantes, agachamento. Primeiro e segundo quadrante. Por exemplo, leg press. Primeiro e segundo quadrante. Tá? Por exemplo, passada, né? A passada à frente também. Mesma coisa, primeiro e segundo quadrante. Ah, vou pensar no segundo e terceiro quadrante, por exemplo. Eu posso fazer step up, por exemplo. Pode. Tá? Que é muito usado também, por exemplo, no ciclismo e na corrida também. Fortemente, né? E a flexão de quadril em pé unilateral também. Aí nós estamos pensando já quadrante 2, quadrante 3 e 4, né? Então hoje você tem recomendação de acordo com o quadrante. Olha só. As fases da corrida, né? E aí a gente, né? Aquele momento que você fica pensando, estudando. Cara, eu preciso achar uma forma de detectar onde está a deficiência nesses quadrantes do carro. Como é que eu vou medir em qual quadrante está o pior, né? Exatamente. E eu tenho perna direita e perna esquerda. Então são 8 quadrantes, então a gente tem que pensar isso mas na verdade assim, são os clássicos. São os clássicos. É o arroz com feijão mesmo. Bem feito. Bem feito. Então não vamos inventar, não, nada disso. Agachamento, stiff, leg press, unilateral, usar o unilateral é importante, exercício de cadeia fechada, super importante. Ah, posso usar isometria? Pode usar isometria, sem problema nenhum. Principalmente para corredor, né? Eu não curto muito a isometria. Porque eu já gosto de um treino mais dinâmico e eu foco muito na parte da pliometria, na reatividade. Né, mas entendendo que tem alguma limitação no começo, dependendo da fase do treinamento, a isometria é sensacional. E onde que entraria a potência na periodização de um corredor, do ciclista? Quando a gente fala em periodização, uma coisa que é importante na periodização é a gente saber assim, onde começa e onde termina. Prova-alvo, né? E é difícil isso de um amador, né? Não, a galera quer fazer tudo, né? E eu sempre pergunto assim, por que você vai treinar? Qual é a prova? Ah, não tem prova. Então eu vou botar uma data maluca. Por quê? Porque eu tenho que direcionar o treino para algum lugar. Preciso de um termo, início, meio e fim, né? E aí que vem a resposta da potência. Então assim, a gente trabalha a potência mais perto da data-alvo da competição. Então, se o cara vai ter uma competição lá em dezembro e a gente começar a treinar potência agora... É o que você falou anteriormente, vai dar ruim, vai falhar lá na frente. Ou eu até posso, vou começar a treinar potência agora. Paro, treino potência e vira um ciclo de resistência, força e potência de novo. Aí eu faço um novo ciclo, mas se for trabalhar potência até lá, coitadinho. Acabou. A chance de machucar... Tá trabalhando tudo, menos potência, né? Vai ficar impotente. Isso sim. Então, a grande sacada da periodização é que as pessoas não entendem que a periodização é uma coisa e a gente trabalha muito, a gente vê muito programação do treino.
mas não vê a periodização. A periodização tem que ter as fases, tem que ter para o alvo, tem que ter períodos de controle, as avaliações, e tem que ter objetivos. Né? O Izuri, né, que ele fala, tem que ter os objetivos bem claros. Em quanto tempo você quer melhorar? Qual é o teu índice de performance? Aonde você quer chegar? Para poder entender se está no caminho certo ou não. E análise de métricas, né, que eu acho também muito interessante, porque a pessoa... Sem métrica não tem Não tem como, porque onde você quer chegar? Você não consegue gerenciar. Se você não mede onde você quer chegar, não faz sentido, você não quer chegar a lugar nenhum. Eu acho que é muito complicado mesmo, no caso do atleta amador, por conta disso. Ele quer fazer tudo. São muitas provas que tem e aí você não consegue direcionar. Ele quer estar na galera. Posso botar uma pimenta? Pode. Posso? Vou falar até perto aqui do microfone. Pode. Professor, e a periodização ondulatória? Tá, sabia que havia uma coisa assim. Bom, olha só. O meu entendimento sobre periodização é olhar mais matemática. olha Tem matemática também? Não, Você Ele só fez 2 vezes o modelo. Não, eu fiz 2 vezes a mesma disciplina, com o mesmo professor. Ficou bom isso. Aí ele perguntou, aí na segunda vez que eu estava lá, você não passou? Eu falei, não, fui reprovado. Você tem certeza? Porque você fazia todos os trabalhos, todo mundo que fez os trabalhos passou. Eu não. Aí ele olhou assim, tipo assim, pô, você deve ter sido muito ruim. Mas tudo bem. Eu quase passei. Eu falei, agora vai. Agora foi. Como é que eu observo a periodização? Independente de ser ondulatória reversa, linear, né? Esses nomes mais comerciais. Olhando para um lado mais matemático, a gente tem ali o parâmetro de performance, a gente tem as linhas de curva de performance. Então a gente tem 3 tipos de linhas clássicas. A linear, reta para cima. A escalonada, escadinha. E a ondulatória. Então, sempre quando eu vou trabalhar com um atleta, eu vou entender assim, qual é o perfil desse cara? Esse cara ele tem um perfil que ele não é tão recorrente no treino, ou então ele é um cara novo. Se eu colocar uma curva de carga escalonada ou a linear, que são mais intensas, sim, melhor, ele vai regurgitar o treino. Eu posso sobrecarregar, o cara ele pode se machucar. Então, eu vou trabalhando com curvas de cargas que sejam mais adequadas à realidade dele. E dentro da ondulatória, eu posso fazer ondulatórias com curvas mais intensas e curtas, ou mais longas, né, e densas, que seria trabalhar mais com foco na intensidade ou com foco no volume. Então, eu trabalho muito em função da resposta desse cara. Então, se eu passo treino de terça, quintas e sábados, eu passo um treino de quinta, onde ele não consegue responder aquela carga pace, que eu trabalho em cima das variáveis físicas ou mecânicas, né? Ele não está se enquadrando naquela carga pace que eu coloco ali, 85%. E aí vem a diferença de Z3 e Z4. Eu trabalho com as zonas, só que eu sou mais preciso na escolha das zonas, dos percentuais. Por quê? Se eu estou ali em Z4, que vai de 90% a 99%, eu botei 95%, ele não encaixou 95%. Mas se eu coloco Z4, de 90% a 99%, tá ok. Só que se eu quero sair de uma transição de 95% para 99%, eu tenho que botar lá 98%, 99%, e esse cara não enquadra, fica em 95%. Se eu coloco só Z4, a interpretação dele é que ele tá ok. A minha interpretação de sobrecarga não tá legal, ele não encaixou. E aí eu sou um pouco mais preciso, aí vem a matemática. Então, quando eu coloco o Z4, mas bom briefing lá na observação, 95%. E aí, para poder, na hora de fazer a métrica, analisar, cara, ele ficou dentro do Z4, mas ficou próximo da meta ou não? Entendi. Ficou mais para onde eu queria ou ficou lá no range, lá embaixo, né? E aí eu vou sempre direcionando. Então, muitas pessoas falam feedback do treino. Eu não trabalho com feedback, porque o feedback, para mim, é o que o cara fala. Pô, o treino foi bom, não foi legal. Esse é o feedback. O feedback é o que ele achou do treino. Percepção. Eu vou nas respostas do treino, que eu analiso as métricas junto com... Então, assim, o cara falou que o treino foi legal, botou lá a percepção de esforço, mas deixa eu olhar aqui a carga pace, a variação do prescrito e do realizado. Deixa eu olhar aqui o comportamento ao longo da sessão. Se esse cara teve muita variação de pace ou ele ficou muito estável. Deixa eu ver se o cara quebrou no final. Aí eu começo a analisar de dentro. Aí ali a gente já tem um outro parâmetro, que é diferente daquele pacer médio. Então, quando fala da periodização ondulatória, ela é a mais, digamos assim, a mais prática para a gente trabalhar com o nosso perfil de alunos, atletas, recreacionais. Mas se a gente errar na mão da intensidade, nas curvas de baixo escala, que é terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta, que é o tempo basicamente que todo mundo tem, eu posso estar quebrando o cara. E aí, de repente, a linear, se eu trabalho com a linear nesse ponto, eu vou sobrecarregar o cara fácil. Facilmente. Só que eu posso fazer uma linear com um ângulo menor. Sim. Uma subida menos íngreme. Aí vem o que a gente chama de pirâmide, distribuição de treino piramidal.
Ou então eu posso fazer separado, fazer treinos, fazer polos, né? Treinos mais intensos e mais curtos, e treinos mais volumosos e menos intensos, que é o que a gente chama de polarizado. Então, assim, eu entendo que não é periodização polarizada, não é periodização ondulatória, mas eu enxergo como distribuição da carga. Aí a periodização vai no contexto... Distribuição da intensidade da carga como um todo, né? Eu acredito que carga, volume até a distribuição da demanda, né? Que você vai pegar a carga, a demanda que tanto de treino. É que a gente fala carga remete muito à velocidade na corrida, né? Mas como fala carga, tá todo o contexto. E você acha que a grande maioria hoje do público final tem esse entendimento, por exemplo, de zonas? Porra nenhuma. Z3, Z4... Isso é ritmo de prova e vai se embora. Começa pelo fato de você ter... eu tenho... uma classificação de 3 zonas, eu tenho uma classificação de 5 zonas, uma classificação de 6, eu já vi até de 7, de 9. Eu vi uma de 12, cara. Fica muito difícil. Exatamente. E eu falo assim, gente, são 3. Por que não fica nas 3? O próprio Seller, que fez a de 5, ele falou, isso é só didático. Só didático. O certo mesmo é de 3. Certo é de 3. Porque aí você tem os momentos ali de transição. Exatamente. Mas eu trabalho com a de 5, mas assim, do ponto de vista, eu entendo que a de 5 ali por trás está de 3. Sim. Né? A de 5 são parâmetros de suporte para a de 3. Eu estava até tentando colocar, só que aí do ponto de vista, para não embaralhar a cabeça das pessoas, eu resolvi não. Tipo, botar assim, Z1, 1A, 1B e 1C, que igual o Joey faz isso. Sim. Né? Então falar na 5, 5A, 5B e 5C. Né? Que eu acho sensacional. O cara sabe que está na 5, mas tem parâmetros diferentes. Aí eu tava pensando, você acha que eu vou fazer isso? Eu falei, não vou querer inventar, não, porque eles vão achar que eu tô inventando coisa, então deixa do jeito que tá. De 5 já tá difícil. Tem outra coisa que confunde também, por exemplo, tem modelos que o cara coloca, por exemplo, modelo de 5 zonas, Z3, quando ele vai jogar para 2, para o modelo de 3 zonas, ele coloca Z3 e Z4 dentro do Z2 do modelo de 3 zonas. Aí, por exemplo, você vai pegar o Bishop, até o Sailor mesmo, ele pega a zona 3 do modelo de 5 zonas e chama de zona 2. Zona 4 ele já coloca em zona 3. Tanto teve um post do Pulgar esses dias que ele fala assim, o pediatra pergunta ali, qual o seu Z2? Ele fala, o meu Z2 é 378 watts. E quando ele fala Z2, as pessoas acham que é o Z1 muitas das vezes aqui, né? Que é aquele primeiro limiar. E ele está falando de ritmo de prova, que ele está falando, no pelotão eu ando ali a 300. Então, se ele está no pelotão, ele está ritmo de prova. E ele chama de Z2. Será? É que a V-Marathon é Z2. Na casa da corrida. A V-Marathon a gente está falando de Z2. É porque até uma aula que você deu, eu lembro do modelo norueguês. Sim. Eles colocam Z2. Não, mas eles colocam... Peraí. Eles colocam Z1, Z2 como Z1. E tem algumas pessoas que já... Z1 é Z1 e Z2 já está dentro da linha entre limiares. Sim, no modelo 3 zonas. Sim. Então, às vezes tem essa grande confusão. Eu, pra mim, ali, quando o Pogatti falou, ele falou do ritmo de pelotão. Porque as pessoas ficam assim, Quer passar 5 horas a 340 watts, cara. É um absurdo. O L2 dele é 450, 480. Pois é, falou que 500 watts. A maior zona é Z2. A maior amplitude é Z2. Baseado no modelo de 3. No modelo de 3. A maior zona é Z2. Ainda tem outro ponto assim. E é que você consegue mexer mais também, né? Talvez. Né? Melhorar. Eu estou trabalhando mais com o Z2, mas com esse olhar mais analítico, entendeu? E o Z2 pegou muita fama, né? Hoje em dia se fala muito, treino em Z2. As pessoas, eu vejo muitas essa história do 80-20. Né? Aí falaram assim, treinamento polarizado. Qual o modelo que você usa? Vamos conversar primeiro. Qual modelo você usa? E o polarizado não é nem 80-20 né? Não, eu acho que esse 80-20 veio do Pareto lá. Tudo é Pareto. E é impossível você ser puro 80-20. Impossível. Não tem como. Não tem. Não tem um cálculo matemático para você ver se o treino que você fez foi polarizado ou não. Né? Sim, nunca bateu 80-20. É o índice Polarized Index, alguma coisa assim, né? Aí. Tem que bater 2, se eu não me engano. Cara, eu não lembro de cabeça, mas assim... De cabeça eu também não lembro. As plataformas todas calculam automaticamente. Tudo que eu joguei ali, dos treinos que eu fiz, nunca batia polarizado. Batia pirâmide, mas aquela pirâmide quase polarizada. Eu falei,
E aí a pergunta que fica, na prática, como é que o aluno assim, está absorvendo isso do ponto de vista fisiológico? É como pirâmide ou como polarizado? E eu até me pergunto, será que também uma pessoa que treina, sei lá, 10 horas por semana vai ter uma adaptação com 80-20? Será que esses 20% que ele treina em alta intensidade vai gerar adaptação? Vai responder em um determinado momento. Mas depois talvez você tem que aumentar demore. o volume. Vai ter que aumentar o volume. É fato, é a lei da adaptação. Vai sempre responder. Porque se pegar um cara que treina 25 horas por semana, 20% desse treino é muito treino. É uma porrada, hein? É uma porrada. E aí tem que rever também. Aí o treino não fica polarizado. É isso aí. Então, assim, essa cultura da pirâmide do polarizado é muito interessante para ver a dinâmica da distribuição, mas eu entendo que se o treinador não tiver autonomia para sair um pouco, ele fica preso e acaba se perdendo e não aproveita o melhor do atleta. Então, em vez de ele olhar pelas respostas do atleta, as métricas, ele, vamos botar desse jeito que vai ficar mais fácil, polarizado ou pirâmide. Aí eu entendo que às vezes não encaixa da maneira correta. E às vezes, como o atleta está respondendo, os ajustes, né, tem que ser com base no know-how, eu nem falo feeling, né, porque feeling é uma coisa de sentimento, né? Eu tô aqui, tô sentindo que você tem que aumentar o volume. Aí olha ali, cara, a expertise diz o seguinte, com essas métricas aqui eu tenho que aumentar esse volume e manter essa intensidade para melhorar a sua durabilidade. Pô, ok. Né? Ó a expertise do cara. E aí, de repente, não se encaixa nem no polarizado e nem no piramidal. Aí entra naquela discussão que eu tive com o Antônio Carlos. Tô errado? Não, cara, é só uma coisa que a gente ainda não fez. Sim. Pelo menos eu ainda não vi, né? Foi o que ele falou. Mas não quer dizer que tá errado. Tá funcionando. Ok. É o que eu costumo dizer o seguinte, a gente tem uma cultura muito, hoje, uma cultura muito forte, assim, cada um tem o seu método. Né? Não, e vender um método parece que te dá um método, cara, cada um pode ter o seu método, mas quando a gente fala de exercício físico, nenhum método pode infringir os princípios do treinamento. Tem que respeitar. Perfeito. Sim. Então, se respeitar os princípios, tá ok. Você tem um ser fisiológico que é igual há muito tempo. Nossos parâmetros, então, tipo assim, nossos parâmetros inventar a roda eu vejo muito isso, né? O cara pegando uma coisa que já existe e falando que é o método dele. Na nutrição, isso aí acontece diariamente, né? Na educação física também. O cara formata. Não, todo quanto é lugar, né? Mudar o nome, não, mudar o nome. Agora não, tira a cor para isso. Agora show de bola. Tem hora que funciona, tem hora que não, né? Uma pergunta que eu gosto de fazer para todo, trazendo um pouco pro lado da nutrição aqui no Dopaminados, eu gosto sempre de perguntar aos nossos convidados o prato, que é o prato da festa, né? Que as pessoas gostam de chamar de lixo, aquele quando você quer se divertir, quando você se dá o direito, qual que você mais gosta, e o prato saudável, que você considera assim, quando você está comendo isso, você acertou muito na dieta. É uma opção só? É difícil, é um de cada. Assim, a pizza, aqui a salada. É difícil. Você vai comer daqui a pouco. Vamos lá, deixa eu pensar. Aquele pós-pedal que o cara se Cara, eu acho que arroz, feijão, carne e salada pra mim é o saudável. É o saudável. É o saudável. Tá muito saudável. bom. Arroz, feijão, carne e salada. Ali eu acho que o pratinho PF, sabe aquele PF? Brasileirão. Sem a batatinha frita? Sim. Sabe? Aquilo eu considero como sem batata. tô comendo saudável. Ok, beleza, então. Agora, o lixo, cara. O lixo eu tô entre pizza, hambúrguer e japonês. O japonês é lixo? Ainda mais se for aquele japonês frito, creme cheese. Vai, vamos lá, pizza. O melhor hot roll. Pois é, hot roll, 8 hot roll dá um Big Mac. Não. Eu Peraí, sanduíche ou um combo? Um combo. Não, um sanduíche. O combo bota mais 4 aí, 10. 12 hot roll dá o combo. Sem Coca-Cola. Você vai comer o hot roll com Coca-Cola ou com a cervejinha, então. Nesse momento eu fiquei triste. Porque lá em casa a gente pede pelo número de peça. 32, não, 88. 32 é para começo de conversa. Eu ficaria com o lixo com a pizza. Ficaria. Também gosto muito. Mas se for fermentação natural? Eu tinha um professor que falava assim, é o alimento perfeito para a obesidade. Gordura, carboidrato. E tem proteína? Tem proteína, tá, beleza. Mas aquela gordura... exatamente. Geralmente a proteína não é aquela proteína legal. Né?
Deixa eu ver se Tanto que eu tento tirar dos meus atletas que é muito comum a pizza no dia antes. Hoje eu vou lá, amanhã eu vou lá. Cultura, né? Cultural a pizza. Eu falei, cara, vamos pro macarrãozinho. Na corrida muito melhor. Né? Muito melhor, porque melhor. você vai se empanturrar de gordura. Se empanturrar. É tão simples. O cara vê um atleta lá e fala assim, cara, o cara tá comendo arroz de manhã antes da exatamente. prova. É isso aí. Para e pensa. Fala, pô, Por quê, né? Por que o cara comendo 6 horas da manhã um Pratão de pote arroz. de arroz? Né? Eu não consigo comer arroz não. Não curto tanto arroz não. Cara, Tem alguns atletas que fazem isso. Cara, eu tenho um atleta meu que foi pro Games, o Léo, e ele terminou uma prova de 30 ring wraps, morto, querendo vomitar. E quando ele olhou pro lado, tava o atleta americano abrindo uma marmita de arroz, de mais ou menos umas 800 gramas de arroz branco. Pão. Ele olhou pro cara, que isso, cara? Como é que você consegue fazer isso? Eu faço isso lá no boxe direto, eu treino também para fazer isso. A gente vai remar agora 42 quilômetros. Como é que você vai remar sem energia? Toma. Aí ele fala, o cara teve um puta desempenho e ele capengando lá no final, por não ter energia. Né? Tem que saber. Então, eu acho que eu não vou na pizza, eu vou no cachorro quente. É? Acho que eu ponho cachorro quente também, viu? de linguiça, cara. Melhor que a salsicha, talvez, né? Com aquele purê? Purezinho, batata palha. Não, da onde eu venho não tem purê, que é lá Marechal do Rio de Janeiro. Mas tem batata palha? Tem batata palha. Tem 2 ovos de codorna. Sai tacando. E 1 quilo de maionese? Maionese de novo. É uma maionese vegan. Não, quer a maionese colorida? Vai na colorida. Quer uma com salmonela? É com salmonela. Não, salmonela. Na faculdade, eu fiz rural, né? Tinha um tiozinho lá que chamava tio Salmonela, do cachorro quente. Porra, tio Salmonela. Já sabe por quê. Né? Sacanagem, né? Eu lembro que a gente comia cachorro quente com um suco, era R$1, era a janta da gente, né? Na época. Na época, 1997. Nossa senhora. Agora, prato saudável que eu como, acho que uma parmegiana, né? Carboidrato. O bife é milanesa feito da fritura, né? E ele saudável. o tamanho da parmegiana. Fiquei curioso. Já foi em São Paulo? Já. Mas Degas? Não. Degas nunca Monstro. Nunca fui nisso. Eu gosto da de São Paulo parmegiana, eu também gosto muito de parmegiana, mas eu não considero o meu saudável, mas eu gosto muito de um parmegiana. Eu gosto lá da família Mancini, o parmegiana de lá. Mas do Degas é melhor. Eu não conheço. É um jabá. Degas é não, do Degas. É bom. É bom provar o favor no Degas, então. Quando o cara vê aquele bolho lá, você quer bolho branco ou bolho branco? Não, eu curto bastante salada, eu como bastante salada. Até eu tava conversando com você ontem, que a minha Nutri, ela deu uma equilibrada na minha dieta, que eu tava ficando com muito sono após o almoço. Eu comia e ficava com muito sono. Tem que botar proteína, pô, tem que botar proteína. Beleza, aí eu faço uma comidinha lá e aumentei a carga de proteína. Nossa, resolveu. Então, esses 3 dias assim que, cara... Estabilizou ele. Mandei o feedback pra ela, ó, deu certo. Ela, não é que deu certo, tava certo. Você que deu errado. Você que tava tirando a proteína que eu coloquei, né? Você é mão de vaca, compra frango, põe carne. Aí ela falou assim, ó, tem que comer carne vermelha. Eu falei, mas tem que comer carne vermelha, tá caro. Mas não, tem que comer carne vermelha. O presidente falou que se tá caro, não compra, né? Aí já deu uma equilibrada. Tanto que hoje é dia de carne vermelha. Sexta-feira é dia de espetinho, né? Chega lá, 3 espetinhos. Com molho e farinha. Aí eu fiz o cara Pô, pesar. espetinho também. Difícil. Tá difícil escolher, né? A farinha tudo bem, mas aquele molho ali, cara... Aquilo ali deve ser um concentrado. Eu fiz o cara pesar 90 gramas ali no espetinho. Eu falei, pesa aí. Não, pesa aí. Outro dia você me fala, 90 gramas de carne. Quer dizer, antes de botar no fogo, né? De repente, não, vai perder mais ainda. Vai perder mais ainda. Né? Aí tem que ser 3 para cumprir a meta. Né? 3, né? Manter mais ou menos. Umas 90, 100 e poucos, né? Vai dar umas 20 e poucas gramas de proteína na refeição. Né? Pensando em 150 gramas de carne, né? É, por aí. Aí, se nada der certo, mete um whey pra dentro. O whey sempre é um salvador da pátria. Né? Passa na lojinha, dá uma barrinha dessa aí. E hoje, graças a Deus, a gente já tem umas barrinhas mais limpas. Antigamente, a gente tem umas barrinhas bem lixo aí também, cara. Pô, mas são essas discos que são boas. São as gostosas, né? Sobremesa. Proteína não é um negócio. Eu falo assim, cara, quem já cheirou leucina sabe que proteína não pode ser uma coisa maravilhosa. O cheiro de leucina é a pior coisa do mundo, cara. Uma vez eu mandei fazer um manipulado de leucina pura pra me tomar em pó, porque você começa a estudar, uma síntese do é por aqui que eu vou. O cara que fez o BCAA pensou nisso, né? E a gente estudando, rapaz, é intomável.
É mesmo? É intomável. A leucina. Não tem nem. Tanto que os aminoácidos, você vê assim, eles são horríveis, cara, esses pools de aminoácidos, porque tem leucina, eles ficam horrorosos. Teve um da Trussós que eu falei com o Patrick, cara, tira isso da prateleira, cara, você vai queimar a sua empresa. Isso tem gosto de sei lá o que. Não dá pra estar aí. Você bota o saborizador que for e não tem como. Fica uma coisa. Mas aí hoje eles partiram, tanto que hoje, se você perceber, acabou muito essa teoria de ter os pools de aminoácidos, eles partiram pro colágeno. Para ser a solução de quem tomava aminoácido, virou esse Coliprotrain, né, esse Body Balance que eles trouxeram do mercado para quem tem problemas de intestino, talvez seja um pouco melhor, e foi a solução dada para o gosto do suplemento. Mas, eu nunca fui tomar suplemento, agora a creatina eu tô tomando já tem um tempinho. para saúde metabólica, se me perguntar um suplemento que você diria, é a creatina. Né? A minha posição dela é tempo relógio para corredores. Então, assim, se você quer melhorar seu tempo, talvez seja melhor. Eu tô nas ideias. Sempre... Eu quero melhorar o tempo dos meus atletas. Exatamente. Agora, eu falei, você quer terminar e você quer ter saúde? Vamos usar creatina, cara. Só que eu trabalho, por exemplo, esse ano eu tô com já 16 atletas com vaga para o Mundial de Marbella. Então hoje eu já tenho um nível de pessoa que me procura para montar dieta que está ali no pelotão de frente lutando por vaga. Então esse cara, 5, 10... Agora um atleta meu perdeu a vaga em Sergipe por 7 segundos, pô. E a largada agora, e pra você ter uma ideia, olha só, a largada agora no triatlo não é mais todo mundo junto. Você larga em bloco. Então o cara, ele nem teve ali o cara na frente dele para ele acelerar para tentar passar o cara. Ele simplesmente veio. Nossa, só foi indo. E quando ele foi ver, ficou a 7 segundos da vaga. 7 segundos? É nada. É nada, pô. É nada. Um triatlo de 5 horas. É que pra gente uma corrida 7 segundos. É uma vacilada que ele deu ali na hora de comer, na hora de beber água. A transição ali, um vacilinho na transição de calçar um tênis. O triatlo tem a quarta modalidade. Que é a transição. Então é um negocinho ali, é o que você te falou, uma alimentação, talvez parou pra jogar uma água na cabeça. Eu pensando em 7 segundos no pace é coisa pra caramba. Baixar 7 segundos é coisa. Não, mas num pace de 1 minuto, né? Você tá falando, 7 segundos no tempo final de uma maratona também não é muita coisa. Ué. Não, eu tô pensando em pace. Não, em pace, exatamente. Mas ele foi o tempo final. Mas ele foi o tempo final. Ele chegou 7 segundos atrás do cara que foi pra vaga. Pô, é venda. Eu te falo, talvez se ele tivesse visto o cara, ele tinha acelerado, mas ele nem isso teve a chance. Ele não quase colocar a mão assim no cara, né? E hoje você tem um track, né? Que a gente foi falando com ele, mas mesmo assim, tipo assim, não tem um visual, talvez né, não consiga ter tanta essa medida. Sensacional. Cara, eu queria só agradecer vocês, a gente está aqui falando um que eu falei, eu também ficaria aqui horas, mas sexta-feira já está batendo a hora de ir atrás de churrasquinho, comer, hoje é o dia da pizza, hoje é o dia da comida, achar o japonês. Desculpa ter colocado o japonês nesse trash aí, mas queria agradecer muito vocês mesmo por estar aqui, ter aceitado esse convite, foi um papo esclarecedor, eu acho que para todo mundo que ouviu a gente. Queria lembrar os nossos seguidores para apertar o sininho, seguir o nosso canal, isso é muito interessante também, quanto mais gente seguir a gente no YouTube, mais a gente levar esse tipo de conhecimento, que eu acho que a rede social está crescendo para esse lado, eu vejo uma certa mudança dentro da rede social, onde o assunto bom e que vai trazer realmente conhecimento está crescendo, e o Dopaminados veio para isso, falar de saúde, falar de performance e trazer referências como vocês aqui. Foi fantástico para mim e muito enriquecedor realmente. Obrigado. Para bater papo com a gente. Umas considerações finais, vocês? Quero fazer agora o momento jabá. Pode fazer você primeiro. Os mais velhos. Não, os profissionais de educação física, fica aí o convite no segundo semestre, então, com o lançamento do livro, né? A previsão realmente. E o livro ele foi pensado para a prática. Ele foi pensado ali pro dia a dia do cara, e tem muita ferramenta que ele pode usar. Então, é basicamente como se fosse um material de consulta ali diário. Exatamente. Tanto é que o título, né, é um guia prático para prescrição de treinamento de força para endurance. E aí você tem várias ferramentas. E aí nós estamos falando das evidências científicas mais recentes. Tanto é que nós estamos citando ali artigo 2025, 2024, né? Então, sempre pensando na aplicação no dia a dia do cara, porque esse é o grande lance, né? Nós, como pesquisadores, é fazer essa ponte entre o que a gente estuda, o que é complicado, né? Tido como complicado,
e tornar isso o mais aplicável possível. Sensacional. Esse foi o foco do livro. O Einstein já fala, né? Se você não consegue explicar algo complicado de forma simples, é porque você não entendeu. Eu acho Realmente, que de verdade. a pegada do guia é bem essa, né? Sim. Trazer o que a ciência colocou ali, traduzir, transduzir Mastigar. tudo para o leitor chegar lá e aplicar. Fazer o que ele busca, né? Fazer Exatamente. lá e aplicar. Só que de uma forma muito direcionada e com profissionais competentes. ali por E trás. ouso dizer que talvez o profissional, a pessoa que não seja profissional da área, se ele ler o livro, ele vai conseguir aplicar. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Fantástico. Não tenho dúvida. Então ficou o convite aí Maravilha. para a leitura do livro. Vai fazer Ótimo. o lançamento. Vamos fazer o Vamos, lançamento. vamos. semestre. Vamos sim. Vamos fazer. Depois Vamos fala com o ajudar. editor de ajuda. Vamos ajeitar isso aí. Bom, Espero galera, o convite. é um prazer estar aqui, quase virando sócio aqui do Anjo. Mas você é profissional de educação física, fica aqui o convite para se especializar ainda mais em corrida de rua. Se você quer aprender a trabalhar com corrida de rua, tem a Universidade da Corrida, o maior curso de formação 100% online para você. Ou se você já trabalha com corrida de rua, quer se tornar um especialista, tem a pós-graduação, o Ângelo aqui é nosso professor também. A primeira pós-graduação no Brasil em treinamento de corrida de rua. Mas se você já trabalha com corrida de rua, já estudou um pouquinho, quer uma ferramenta prática para aplicar com seus atletas com base científica, anota aí, a Pace Pro vai revolucionar o mercado. Então, quer mais informações, depois pede ali a informação do meu contato. Vou botar o vai estar no link aqui descritivo aqui embaixo. O link aqui embaixo vai estar tudo certo. Muito obrigado. Até o próximo, galera. Valeu. Boa noite. Show de bola.